Olá, um abraço, boa noite a você, amigas e amigos aqui do canal Replay com Tony Souza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está começando aqui a nossa jornada esportiva para este clássico juazeirense. Icasa e Guarani entram em campo daqui a pouquinho aqui na Arena Romeirão para exatamente trazer um grande jogo pela Série B do Campeonato Cearense. Enquanto o time do Icasa está invicto na competição, o Leão do Mercado vem de uma derrota, e uma derrota que acabou sendo dolorida. O técnico saiu, 3 jogadores também acabaram deixando o time, o Gilmar Bahia, o Vitor Recife e também o Jairo, além do técnico Eduardo Rodrigues. Hoje teremos um técnico interino no time do Guarani, que é o Flávio Silva. Já foi jogador de futebol, lateral esquerdo, dos bons, né? Estava como auxiliar de Eduardo Rodrigues. Aqui atrás, a gente está vendo aí exatamente imagens do time do Guarani. O Leão do Mercado faz o trabalho de aquecimento aqui no gramado da Arena Romeirão, né? Então a gente vê aqui deste lado, aí exatamente do lado direito, onde estão as cabines de imprensa, o time do Guarani, né, fazendo aí esse trabalho de aquecimento, enquanto do outro lado, do lado esquerdo das cabines de imprensa, está o time do Icasa. Toda essa movimentação acontecendo aqui na Arena Romeirão e, lógico, a gente vai acompanhar para você essa movimentação, vamos acompanhar também o jogo, trazer para você aqui todas as emoções deste clássico que é o maior clássico do interior cearense, Icasa e Guarani, acontecendo aqui na Arena Romeirão. É um jogo importante aqui da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Então você está vendo aí o time do Leão do Mercado nesse momento, fazendo aí o trabalho de aquecimento e olha aí novidades no time titular. Pela primeira vez, está observando aí o George Belmonte e o Diego Palhinha, os dois que estarão aí no time titular do Guarani, né? Então a gente está vendo aí o Diego Palhinha no detalhe. Diego Palhinha, que já passou pelo time do Icasa no ano 2011, no futebol cearense já defendeu o Atlético Cearense, o Pacajus e também o Horizonte, inclusive com grande destaque na época que jogou no Galo do Tabuleiro, Copa do Brasil inclusive, né? E aí a gente observa, portanto, esses dois jogadores que estarão no time titular hoje, né, contra a equipe do Icasa. E aí a gente vê lá do outro lado da Arena Romeirão, lá do campo, né, lado esquerdo das cabines de imprensa, a gente observa agora exatamente o time do Icasa. O time do Icasa que também está fazendo o seu trabalho de aquecimento aqui na Arena Romeirão. Deixa eu fazer um registro aqui com o presidente do Guarani, o Zé Ivan. Presidente, o Eduardo Rodrigues acabou saindo, 3 jogadores deixaram o time, Gilmar Bahia, o Jairo e o Vitor Recife, e hoje o Guarani vem com o técnico interino, Flávio Silva. Já tem alguma coisa, pelo menos amarrada no time do Guarani, para o comando técnico do time, depois aqui deste jogo contra o Icasa? Boa noite, presidente. Boa noite a todos, né? Não, foco total hoje é o jogo aqui, né? Aí depois do jogo a gente vai sentar, ver com a comissão como foi o trabalho, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas até o momento nós não tem nada conversado com ninguém. O projeto aqui é esse grupo que a gente montou, junto com os jogadores. E vamos torcer que tudo dê certo e que a gente consiga sair com resultado positivo. Se especularam nomes como do Edson Leivinha, do Vladimir de Jesus, do próprio Marçalan. Está aí nesses 3 ou tem algum nome por fora correndo aí na preferência do presidente? Rapaz, eu acho que já teve bem uns 10 aí que circularam, mais de 10. Só que a gente até o momento não conversou com ninguém. A gente está esperando para sentir a situação, porque o problema maior nosso hoje é o financeiro, né? A gente não tem receita. Hoje praticamente o Guarani anda com a receita minha, né? E algumas parcerias, algumas ajudas, mas muito pouco. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte financeira para não assumir compromisso e não cumprir. Então, de antemão, a gente vai continuar com isso aqui, mas se a qualquer momento se a gente vê que precisa, a gente vai ver as possibilidades, a gente está buscando uma situação. Mas de momento, o trabalho vai ser focado do jeito que a gente planejou. Quantos jogadores hoje estão inscritos no Guarani? Que o time perdeu 3 atletas e não pode mais inscrever no campeonato. Nós ainda temos 30 atletas, a gente estava bem servido, a gente estava com 33 atletas, foram embora 3 e a gente está com 30 atletas. Então a gente tem folga bastante para poder buscar o melhor para o grupo.
Ok, obrigado, presidente Zé Ivan, presidente do Leão do Mercado, conversando conosco aqui, né, no canal Replay com Tony Souza, nesta pré-jornada. Daqui a pouco tem clássico aqui na Arena Romeirão. A gente aqui no oferecimento do vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu. Tô com o Badu. Badu, pela primeira vez sendo vereador aqui em Juazeiro do Norte. Ele que inclusive também é desportista envolvido, já foi há algum tempo envolvido com o Leão do Mercado, né? E também tá com a gente aqui. Já a gente também falar aqui em nome de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, neste mês de fevereiro com promoção em sacolas. Salviano Embalagens, fica ali na rua Dr. Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Também com a gente, vereadora professora PG. Muito feito, muito mais por fazer. Vereadora PG também na luta pela educação e pelo esporte em Juazeiro do Norte. Deixa eu falar aqui, Heron Targino, vem cá, Heron Targino, chega aqui. E olha, galera, hoje a gente tá numa nova vibe agora aqui na Arena Romeirão, sabe? Que são os fotógrafos, né? Tem muito fotógrafo aqui que vem pra cá, pra Arena, vem pra Arena, e a torcida também gosta de tirar aquela foto e tudo. No jogo passado a gente falou com o Jorge Vitor, da nova geração. Fique de frente ali pro Guto Vital. Heron Targino, o homem é o fotógrafo do time do Icasa, tira foto dos jogadores, mas se a torcida tiver na arquibancada também, faz o registro, hein, Heron? Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Estamos aqui pra isso, né? Fazer as fotos massas e bonitas. Quiser foto, só dá o gritinho, a gente faz a foto lá pra galera. E aí a galera acha onde, como é que fala com você? Vai pro Instagram, alguma rede social? Isso, vai pro Instagram lá, eu mando um linkzinho pela baneca, a galera vai lá e adiciona a foto lá e dá certo. Aí bate o papo, a conversa é boa, sai tudo direitinho, baratinho. Baratinho, no preço bom, rapaz. Todo mundo tem foto pra postar do clássico de hoje. Tá, beleza, obrigado. Grande Heron, um dos grandes fotógrafos aqui, fotógrafos esportivos aqui da nossa região. Tá aqui na Arena Romeirão também e a galera, a torcida pode aproveitar legal, viu? Olha aí, no detalhe ali, treinando agora, fazendo trabalho de aquecimento. A gente já mostrou o time do Guarani, agora mostrando também para você o time do Icasa, o Verdão do Cariri. E um detalhe interessante desse time do Icasa é que o material do Icasa de treinamento é exatamente aquela camisa, se assemelha com a camisa do time de 1992, que foi campeão cearense, né? Lembra daquele campeonato louco, coisas que só existem no futebol cearense? 4 times foram considerados campeões, Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Foi uma confusão dos diabos naquele tempo. E aí o Icasa vestiu uma camisa como essa aí, em 1992. Tinha como técnico, sabe quem? Geraldinho Saravá, o maior artilheiro do Castelão. O Geraldinho Saravá, ídolo do Fortaleza e do nosso futebol, né? Ele, inclusive, era o técnico do time do Icasa naquela ocasião. E é a camisa exatamente, a gente vê aí essa semelhança com a camisa hoje de treinamento do time do Icasa. Então, o Icasa faz esse trabalho de aquecimento aqui na Arena Romeirão, né? E para daqui a pouquinho a gente, lógico, vai trazer depois a definição dos times, os titulares, tanto de Icasa como de Guarani, para este clássico daqui a pouquinho aqui na Arena Romeirão. E a gente tem a imagem dos vestiários. A galera gosta de ver os vestiários, né? O movimento dos vestiários, como é que tá? Vamos ver primeiro do time mandante, do time do Icasa. Vamos ver aí as imagens do vestiário do time do Icasa, as camisas todas, né, ali organizadas. Olha aí, não, aí é a imagem do time do Guarani, mas deixa aí as camisas do Guarani, né? Aí a camisa do Leão, pronto, agora é do Icasa. Esse Marcos, ele é rápido demais. Então tá aí as camisas, né, dos jogadores do Icasa no vestiário aqui na Arena Romeirão. E aí você está vendo aí as camisas dos atletas, né, que daqui a pouquinho serão vestidas por esses jogadores que estão hoje agora no trabalho de aquecimento. O Icasa que vai jogar com seu material número 1, né? Camisa e verde, predominando aquela cor bonita verde do Verdão do Cariri, né? E eu gosto de ver esse clássico dessas cores. O Icasa jogando com a camisa verde e o Guarani jogando, sabe de quê? De rubro-negro. Mostra aí a camisa também, o vestiário do time do Guarani. O Guarani vestindo rubro-negro para o jogo de hoje. Você está vendo aí os detalhes na imagem do vestiário também do time do Leão do Mercado aqui no Replay, com exclusividade para você, tá bom? Você viu o vestiário do Icasa, vê também o vestiário do Guarani no oferecimento da vereadora professora PG. Muito feito e muito mais por fazer. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet, a internet do Replay. Na Arena Romeirão é Icanet, a internet do Replay. Lá
lá no estádio Inaldão, também aí Canete, vereador Badu, bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu, pela primeira vez vereador aqui na terra do Padre Cícero, também aqui apoiando o nosso canal Replay com Tony Souza. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Você já está vendo ali o trabalho também dos goleiros, né, os goleiros ali fazendo o trabalho de aquecimento, enfim, você vendo ali aquela imagem, né, exatamente por trás do gol, com o Guto Vital. Detalhe do Guto Vital, olha aí, né, exatamente vendo esse trabalho de aquecimento ali dos goleiros do Leão do Mercado, aliás, os goleiros do Verdão do Cariri, o Verdão do Cariri que tem agora o Flávio Henrique, né, chegou, né, e acabou no segundo jogo já ganhando a titularidade. No jogo passado ficou como capitão, inclusive, o Flávio Henrique, que já trabalhou com o Lamar na época do Guarani, foram campeões juntos da Série B do Campeonato Cearense e estão querendo fazer história exatamente agora com a camisa alviverde. Por falar em fazer história, o Lamar já fez muita história nesse campeonato cearense, Série B como técnico e também jogador, Série C como treinador, Série A como jogador, e a gente conversou com o Lamar. O Lamar que disse que não tem favoritos. O Lamar disse que não há favoritismo para o jogo de hoje aqui na Arena Romeirão, né? E a gente conversou com o técnico do Icasa, Lamar Lima, e você vê agora esse bate-papo que tivemos com o Lamar aqui no canal Replay com Tony Souza. Se liga! Lamar, o time acaba empatando, né? Houve um tropeço, considerado um tropeço, que o time estava vencendo o Pacatuba Quixeramobim, mas agora tem um clássico. Como é que essa equipe vem, já que você tem um reforço de jogadores que cumpriram suspensões e que estão à disposição agora? Bem, na verdade o time vem em crescimento, né? Um crescimento do primeiro jogo contra o Crato, nós não fomos bem, não fizemos uma boa estreia, não foi pelo resultado, mas pela produção. No segundo jogo a gente já ganha do líder fora de casa, no terceiro jogo a gente já consegue empatar, saímos para 2 jogos e trouxemos 2 pontos. Enfim, o time vem em evolução. O Icasa hoje é o time que não perdeu do nosso grupo, nós estamos invicto. É o time que tem o ataque mais positivo, que tem o artilheiro da competição, é o time que tomou menos gol do nosso grupo. Enfim, é uma equipe que está se encontrando dentro da competição, uma competição que é muito difícil, complicada, muita gente acha. Porque um time não tem tanta tradição como o Pacatuba, você tem que ir lá e golear ou massacrar o adversário, mas não, a gente sabe que a segunda divisão não é desse jeito. Segunda divisão 1-0 é goleada, né? Não é porque nós fizemos 4 gols no líder, que foi o Xadá, que a gente ia repetir a mesma número de gols, isso não acontece. Mas a produção do time, eu fiquei muito feliz porque o time conseguiu dominar o jogo todo, não tivemos situações de vulnerabilidade lá no nosso setor defensivo, a não ser o gol, foi uma falta de atenção, mas a gente vem para esse clássico muito confiante, a confiança eu acho que impera dentro do nosso grupo hoje, pelos bons resultados que a gente está tendo. Você pela primeira vez, eu acho que vai enfrentar o Guarani, né? Um time que você é ídolo, tem história como jogador, também como treinador, e agora você está numa situação totalmente diferente e no clássico, Lamar. E aí? É uma situação que todo treinador ele busca estar, né? Que é disputando clássicos, que é estando motivado, estando defendendo uma grande equipe. Muito embora eu já fui feliz lá do outro lado, consegui dar minha parcela de contribuição na história do clube, como treinador e também como jogador. Agora eu estou em outro lado, estou muito feliz aqui no Icasa, pretendo fazer história aqui também no Icasa, como fiz lá do outro lado. E começa, claro, com um clássico, né? O primeiro jogo já é um clássico. A gente respeita muito a história do clássico, né? Não tem empolgação do nosso lado e nem tem favoritismo, que isso fique muito claro. É um jogo igual de Série B, de campeonato estadual, não tem favoritismo, o Icasa não é o favorito. O Guarani também não é o favorito, enfim, é um jogo que vai ser parelho e a gente espera trabalhar e a gente espera ser muito feliz nesse jogo e aproveitar o grande momento que meus jogadores vivem, o grande momento que nós estamos dentro da competição. Uma vitória nos leva a 1 ponto do líder, né? Agora o Icasa não viaja mais, recebe os adversários todos em casa. Enfim, a gente vai muito confiante para esse jogo, a gente espera dar ao nosso torcedor um grande jogo. A gente espera dar ao torcedor a alegria, né, que eles tanto estão esperando.
a gente quer entregar aos torcedores o que eles estão nos entregando, que é muita confiança. Foram a Quixadá, nos apoiaram o tempo todo. Enfim, vai ser um jogo muito especial para nós e a gente espera sair desse jogo, desse clássico, com a vitória. Bom, você está aí ouvindo aí o técnico Lamar Lima, né? A gente acabou aqui, quase a gente pegava a descida dos jogadores, atletas do Icasa que estavam fazendo agora o trabalho de aquecimento ali, já acabaram descendo aqui para o vestiário, o time do Guarani também já desceu, né? Ali alguns atletas estão ali fazendo o trabalho, né? Ali, deixa eu ver, mas ali é o pessoal, não, o time está ali, a galera que desceu, acho que era a galera dos reservas, a galera titular está ali, a não ser que a gente vai já confirmar, a não ser que o Lamar Lima tenha mudado, mas não, ali está o Juliano, né? Tem a turma ali, o Patrick Torelli, exatamente, ali é o time considerado titular que está ali fazendo o trabalho de aquecimento já aqui atrás, né? Inclusive o Flávio Henrique está lá do outro lado, o time do Guarani já desceu todo, né? Tanto os jogadores como também os goleiros, então daqui a pouquinho o Icasa também desce, tá bom? A gente aqui trabalhando no oferecimento de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país, Perboni Brasil. Também vereadora professora PG, muito feito e muito mais por fazer, PG também pela educação e o esporte de Juazeiro. Descendo aí agora o time do Icasa, a galera descendo, né? O pessoal que estava fazendo trabalho de aquecimento, né? E já descendo por ali, Ian Costa também desceu, ali o Cláudio Júnior, enfim, o time do Icasa já aí nos vestiários, só o goleiro Flávio Henrique é quem está ali fazendo ainda o trabalho de aquecimento. A gente está inclusive aguardando daqui a pouquinho para a gente ter aqui os times, né? Deixa eu ver aqui se eu já peguei aqui, rapaz. Eu estava com o time do Icasa exatamente já definido, né? A gente aguardando aqui apenas o time do Leão do Mercado. E a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Olha, estão vindo ali os goleiros, né? Do time do Icasa, mas deixa eu saber com o Leandro Santos já está com a gente, nosso querido Leandro Santos. Leandro, o Lamar diz que não tem favoritos para o jogo de hoje, você concorda, Leandro? Eu acho que há um favorito sim para o Verdão do Cariri. O que é que você pensa, Leandro Santos? Boa noite, meu querido. Boa noite a todo mundo ligado aqui no canal Repleco Tony Souza. Clássico é sempre cheio de expectativas, cheio de ansiedade. E a gente vem com duas campanhas diferentes. O Icasa, que deixou uma impressão ruim no seu primeiro jogo aqui na Arena diante do Crato, mas conseguiu se recuperar dentro da competição. Foi até Quixadá e voltou de lá com 4 pontos, vencendo o dono da casa de goleada. Isso dá uma moral para o time do Verdão na sequência da competição. Já o Guarani também estreou vencendo fora de casa, deixou uma boa impressão, já na sequência não adquiriu outros bons resultados jogando como mandante. Acabou empatando sem gols e foi derrotado para a equipe do Quixadá na última rodada. Vendo dessa forma, o time do Guarani tem apenas 2 gols marcados na competição. O Icasa tem uma das melhores campanhas, um dos melhores ataques, se não o melhor ataque da competição até aqui, pela quantidade de gols já feitos. Então isso mostra que numericamente os dados colocam o Icasa como favorito dentro desse confronto de hoje à noite aqui na Arena. Porém, é clássico. Clássico, a gente já viu em outras edições, em outras temporadas, um Guarani que vinha em um momento ruim e conseguiu superar dentro das 4 linhas e venceu o Icasa. Em algumas situações o Icasa também, numa situação que não era das melhores, e conseguiu mostrar o seu domínio com o apoio da sua torcida e sair vencedor de um clássico. Ou seja, é imprevisível. Os números mostram o Icasa um pouco favorito, mas um empate aqui essa noite não me surpreende pela questão da vontade a mais que é colocada por cada jogador quando se joga um clássico. O time do Guarani teve aí essas mudanças após a derrota para a equipe do Quixadá, a saída do treinador, alguns jogadores, isso interfere um pouco logo na véspera de um clássico, mas acredito que vai ser um time com muita vontade de ganhar desse Icasa que vem bem na competição, que vem dessa goleada, que vem desses 4 pontos conquistados fora de casa. Então esse fator a mais para o time do Leão, eu acredito que vai endurecer um pouco, né? Esse jogo que pelos números parece ser fácil para o time do Icasa. Já o time do Verdão vai jogar aqui, acredito, com o maior número de torcedores, é um time que gosta dessa dinâmica de um bom gramado, de tocar a bola, tem aí essas peças importantes voltando,
Então tem um fator positivo também pelo lado do Icasa. Essa qualidade do seu elenco e essa tranquilidade pelos os pontos já conquistados até aqui. É um pouco equilíbrio, mas eu vejo também, sim, por conta dos números, o Icasa com leve favoritismo para essa partida de hoje à noite, viu, Tony? Enquanto o Tony volta, até trazer esses dados dos números de gols que a gente estava comentando aqui, o Guarani tem 2 gols marcados na competição, Leandro. Um gol do Miller e um gol do Raulison. Já o Icasa tem uma quantidade maior de gols marcados, né? O Valtinho já tem aí 3 gols, o Patrick Torelli tem um gol também, o Juliano e o Yuri Mamute, que faltou do gol da última partida, ou seja, 6 gols já marcados dentro da competição. É um ataque superior do Icasa na competição até aqui, e comparando os dois momentos, né? O time do Icasa com 6 gols mostra que vem com um setor mais eficiente até aqui nessa Série B, viu, Tony? É verdade. Olha aqui, vamos trazer a escalação dos times, Leandro. Time do Icasa, no oferecimento do vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu. Vereador Badu em Juazeiro do Norte. Flávio Henrique é o goleiro, veste a 12. Lateral pela direita, Lê Santos com a 28. A dupla de zaga, 3 para Samuel, 4 para Yuri Mamute. Na lateral pela esquerda, 13 para Alisson Carius. Alisson Carius com a 13, 5 para Eberson, 8 para Juliano, 10 para o Patrick Torelli, que inclusive fez gols lá contra o time do Quixadá, 20 para o Cláudio Júnior, 17 Vanderlan, 9 Valtinho. Esse é o time do técnico Lamar Lima, viu, Leandro Santos? Tá aí, acredito que essa é a melhor onzena que o Lamar tem para colocar em campo na noite de hoje. Destacar o Flávio, né, que chegou a assumir essa titularidade, é capitão da equipe, justamente nesse jogo diante do Guarani, um lugar que ele também foi feliz, assim como o Lamar, conquistando um título importante em 2022, após começarem numa Série B ruim, com um WO, a equipe conseguiu reverter essa situação, o Lamar, o Flávio e companhia, e deram o título naquele momento ao time rubro-negro. Agora ele defende o lado alviverde, é o arqueiro, é o capitão da equipe, e hoje vai estar orientando essa onzena dentro de campo para tentar superar o time do Leão do Mercado, o goleiro Flávio, que vem bem, né? Veio para trazer segurança para dentro do time alviverde. Leandro, a gente está aqui ao lado do Flávio Silva, o Flávio que hoje é o técnico interino, no momento que está entrando aí o time do Guarani. A gente já chegou a conversar com o Flávio como auxiliar, na época do Eduardo Rodrigues. Hoje assume o time e a gente já viu ali que tanto o George Belmonte como o Diego Palhinha como titulares da equipe do Leão do Mercado. Hein, Flávio? Como é que tá esse trabalho para um time que vem de uma derrota, toda uma pressão, e a gente sabe que é um clássico aqui, é aquele jogo que se você vencer, entra no paraíso, se perde, aí o clima pode ficar mais grosso, hein, Flávio? Boa noite. Boa noite, Tony. A gente treinou a semana toda, né? A gente teve algumas modificações aí com os atletas, né? E eles vieram para agregar, treinaram muito bem, e a gente está se preparando aí para esse jogo ainda que não começou. Como você viu ali o George Belmonte, o próprio Diego Palhinha, para entrarem como titulares já nessa partida? São jogadores já experientes, né? O Diego Palhinha, que já passou por grandes clubes, né? Tem uma boa história. Treinou muito bem, também o Belmonte também, né? Mostrou também que tem condições de ser titular e hoje vão entrar como titular no time do Guarani. Vencendo, será que o Flávio Silva é efetivado como técnico do Guarani? Aí a gente conversa depois. Valeu, obrigado aí. O Flávio Silva estava como auxiliar, hoje é o técnico interino até hoje. Ninguém sabe se de repente amanhã a coisa não modifica, se de repente não pode ser o titular, o técnico oficial do time do Guarani, hein, Leandro Santos? Já começa com uma tarefa difícil, né? Recuperar o time rubro-negro na competição diante do clássico, diante do Icasa. O time do Guarani ele caiu a uma posição, né, após a vitória do Crato ontem. O saldo de gols deixa o Crato na frente. Daí a importância também de fazer gols, de
funcionar hoje bem esse setor do time do Guarani para ele tentar essa recuperação, porque o número de gols pode ser um fator determinante para a classificação à próxima fase. Então chega aí o Flávio nessa tarefa difícil logo no clássico, fazendo essas alterações, essas mudanças. Pouco tempo ele teve, né, para preparar essa equipe após a derrota da equipe de Quixadá, mas como a gente vem falando, é clássico, a vontade é a mais, o desejo de vencer o adversário, que é um rival histórico, aumenta. Então isso nos faz crer que teremos uma boa movimentação. Torcer que possa fazer um bom trabalho. O Flávio, como ele está aí conversando, desconversando na verdade, né? Quem sabe, dependendo do resultado, ele ser efetivado no cargo do time do Leão. Desejar sorte aí ao treinador Flávio assumir dessa tarefa difícil essa noite aqui na Arena. Vamos também para a definição do time do Guarani, Leandro. Vamos trazer aqui o time do Guarani, também devidamente escalado no oferecimento da vereadora professora Pegentina, vereadora PG. Muito feito, muito mais por fazer, trabalhando em prol da educação e também do esporte de Juazeiro do Norte. O time do Guarani está definido pelo técnico o Flávio Silva, com um Alexis no gol. E aí vem na lateral pela direita, 22 para Dudu Baiano, 3 Cicinho zagueiro, o outro zagueiro ali pela esquerda, o Oséias, veste a 4, na lateral pela esquerda tem João Vitor com a 6, no meio campo 5 para o Edinaldo, 7 para o Pablo, 8 Ítalo Pica-Pau, 10 Diego Palhinha e ali no ataque 9 para o George Belmonte, 11 para o Raulisson. Esse é o time do Guarani definido pelo Flávio Silva para o jogo desta noite aqui na Arena Romeirão. Portanto, as duas equipes devidamente definidas, né, pelos seus respectivos técnicos, e a gente observando a entrada aí do time de casa. Já vimos a entrada aí do pessoal do Guarani, né, os reservas, já que a gente sabe que geralmente a entrada tem aquele protocolo, né, as equipes entram com a arbitragem, o Icasa que joga hoje com o seu material número 1, né, que eu acho bonito, exatamente o clássico dessa forma, camisas verdes, calções brancos, meiões ali verdes, é o time do Icasa. Já o time do Guarani vem com o seu material, camisa e calções rubro-negros e o meião preto, portanto aí o time do Guarani, né? E a gente vê aquele protocolo de entrada das equipes aqui na Arena Romeirão, né? Já que a gente vai ter o clássico aqui, Icasa e Guarani, pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol. E toda essa movimentação, novidades no time do Leão do Mercado, tendo aí o George Belmonte, Diego Palhinha como titulares, Edinaldo também aparecendo aí no time titular, ou seja, espera-se um jogo duro, um jogo forte, um bom clássico hoje aqui na Arena Romeirão, entre Icasa e Guarani. E fica essa expectativa realmente para um grande jogo. E aí tem aquela coisa, o Lamar disse que não tem favoritismo, né? Enfim, tenta botar aquela responsabilidade do clássico e a gente fica nessa expectativa aí, exatamente para ver essa situação, como é que vai acontecer. Público ainda pequeno, pessoal chegando aqui na Arena Romeirão para a definição aí realmente deste jogo. Uma coisa é certa, quem vencer vai dar, o Icasa se vencer já fica ali na parte de cima da tabela, se aproximando ali do Quixadá, já o Guarani e aumenta a crise do Guarani, se o Guarani vencer, dá uma aliviada grande e pode botar uma pressãozinha para cima do Icasa. Tudo pode acontecer aqui na Arena Romeirão neste jogo de hoje aqui. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto as equipes estão aí perfiladas nessa entrada, há inclusive todo um detalhamento referente à Arena Romeirão. E os vereadores de Juazeiro do Norte estão tentando conversar com o governador para poder ter a questão do subsídio, liberação do Romeirão para os times de Juazeiro. A gente conversou com o vereador Badu e ele fala exatamente como é que está essa movimentação para poder conversar com o governador do estado do Ceará. Se liga aí.
Conversando aqui com o vereador Badu, vereador, os vereadores de Juazeiro do Norte também estão se movimentando para tentar uma liberação da Arena Romeirão para ficar mais fácil para os times daqui jogarem, já que reclamam dos altos custos. Quais são as ações que os vereadores já fizeram nesse sentido, vereador? Boa noite. A primeira ação que a gente fez foi o custo que pertence ao governo até liberar o estádio, vai passar para ele. Por sinal, o presidente da federação que esteve com a gente aqui, doutor Mauro Carmelo, já tem essa ação. Todo custo que pertencer ao Estado vai ficar isento aos clubes pagar, até a normalização do Estado. Outra parte que a gente discutiu, qual foi? Foi a liberação total do público do Estado. Qual é a liberação? O que é que precisa? Precisa de 3 fatores. Primeiro, catraca eletrônica. Segundo, som. E terceiro, as câmeras, certo? E com isso, temos uma reunião marcada em Fortaleza com o secretário de esporte do Estado e com o governador. E que nessa reunião vai estar presente o vereador Badu, o vereador Bilinha, o vereador Chagas, o vereador Rafael Cearense e o vereador Julian. Nós temos essa comitiva que vamos até o governador para buscar melhoria aqui para o futebol do Juazeiro e do Cariri. E que nosso povo aqui está carente. Eles gostam do futebol. E vamos atrás, vamos trazer. Estamos até querendo marcar uma reunião com o presidente de Fortaleza, presidente do Ceará, para a gente unir forças para trazer algumas partidas de pequena expressão, que a gente sabe que o público deles são alto demais, e um time de pequena expressão para fortalecer nosso Cariri, movimentar nossa economia, parte hoteleira, enfim, tudo, Tony. Essas reivindicações já estão na mala dos vereadores para tratar com o governo do Estado. Acredita que essa situação possa ser solucionada ainda nesse primeiro semestre do ano, vereador? Com certeza. A gente tivemos uma informação, pós-reunião com o presidente da federação, doutor Mauro Carmelo, que o próprio governador já tinha até comprado as catracas, que é um dos maquinários mais caros, que precisa para a gente liberar a totalidade toda do estádio. E nesse caso vai ficar faltando câmeras e vai ficar faltando som. E com certeza, dando tudo, completando essas 3 coisas que faltam, o povo de Juazeiro pode esperar que a gente vamos trabalhar sempre em prol do melhor para o Juazeiro. Tá aí a fala do vereador representando o povo de Juazeiro, né? Que quer ver essa Arena Romeirão movimentada durante os jogos das equipes caririenses. A gente viu já o Guarani adotando a utilização do estádio Inaldão na cidade de Barbalho. O Icasa ainda faz sim seus jogos aqui. O time do Cariri também na primeira divisão, mas já encerrou sua participação. Porém, o povo clama por movimentação na arena e que seja de uma forma acessível ao povo juazeirense, as equipes da nossa região. Vamos aguardar as atualizações desse assunto, as novidades que podem pintar por aí em relação ao futebol sendo realizado aqui na Arena Romeirão. Você pode acompanhar nas imagens as equipes Icasa e Guarani já em campo, batendo bola. O time do Guarani naquela última conversa aqui do lado direito das cabines, aquela última concentração para esse clássico caririense. O time do Icasa bate bola aqui no lado esquerdo das cabines de imprensa da Arena Romeirão. Agora sim vão para aquela última conversa para que a gente possa acompanhar daqui a pouquinho toda a movimentação, a bola rolando aqui na Arena, o clássico caririense, o primeiro dessa temporada, válido pela Série B do Estadual Cearense. O time do Icasa que vem de um empate fora de casa, o time do Guarani que vem de derrotas, com mudanças. A gente traz aqui mais uma vez a onzena rapidinho. O técnico Lamar que manda a campo Flávio Henrique, Samuel, Yuri Mamute, Lê Santos, Alisson Cariús, Eberson, Juliano, Patrick Torelli, Vanderlan, Cláudio Júnior e Valtinho. Essa é a onzena do técnico Lamar. Já o time do Guarani de Juazeiro vem a campo com Alex,
Dudu Baiano, Cicinho, Oséias, Edinaldo, João Vitor, Pablo, Pica-Pau, Belmonte, o Jorge Belmonte, o Diego Palinha e também o Raulisson, a onzena do Guarani para esse clássico daqui a pouquinho. O jogo terá o comando do Paulo Vitor de Lima Pereira, o árbitro da partida, auxiliado pelo Josivaldo Pereira e o Francisco Charles, e o William Ferreira fará ali o papel de quarto árbitro dessa partida. A movimentação continua ali por baixo, as equipes batendo bola, o Paulo Vitor vai ali fazendo as últimas conferências, aguardando o horário do jogo, 19 horas, é o horário do início da partida. As equipes estão seguindo todo esse protocolo, terminando antes, e aí o árbitro fica aguardando a movimentação e chegar o horário determinado para o início da partida, para aí sim a gente ter bola rolando na Arena Romeirão, que você vai acompanhar aqui no canal Replay com Tony Souza. Já está aqui ao meu lado, o Tony já chegou, deu aquela carreirinha, correu mais que muito atacante por aí para chegar rápido aqui à cabine do Replay, para a gente seguir, a partir de agora, acompanhando as movimentações, as emoções de Icasa e Guarani, o clássico caririense, o primeiro dessa temporada 2025. E se ligue conosco, acompanhe aqui com a gente, participe, interaja no nosso chat, compartilhe a nossa transmissão, deixa aí também o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva agora no canal Replay com Tony Souza para acompanhar, porque lá embaixo está tudo pronto, vai ter bola rolando para Icasa e Guarani. Você acompanhando aqui no Replay com Tony Souza. Tá beleza, Leandro. Subidinha boa, viu? Agora você me disse naquele dia que o negócio era sério. Eu não tinha levado muito, mas a gente já tá aqui direitinho. Tudo numa boa, tudo pronto. Apita o árbitro, tem bola rolando na Arena Romeirão. É Icasa e Guarani pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol. E já tá o Leão do Mercado ali com a bola. Quem tá por ali já é o jogador que é o Edinaldo, o time do Guarani, que tem muitas mudanças comparado com a equipe. 3 jogadores acabaram deixando o time. Também o técnico do time do Guarani, o Eduardo Rodrigues. E aí, portanto, a gente tá vendo uma outra equipe chegando. E aí fica agora a bola nas mãos ali do goleiro Flávio Henrique, ex-jogador do Leão do Mercado. E aí o Lamar acabou tirando nessa questão do favoritismo para o time de casa. Diz que não tem favorito nenhum. Será? Vamos ver realmente o que a coisa está acontecendo. O time do Guarani, que vem do momento difícil, uma espécie de crise que começou a nascer no Leão do Mercado, mas a diretoria correu rápido para deixar tudo tranquilo. Já tem bola rolando por aqui. Já vem pela direita por ali o Lê Santos. Trabalha a bola ali no meio de campo. Já procurando o time que é o Cláudio Júnior. Tentava por ali o Eberson. O auxiliar deu ali o último toque do Leão do Mercado. Já na bronca, a torcida. Público ainda pequeno, o pessoal ainda chegando aqui na Arena Romeirão para este jogo importante do Verdão do Cariri. Já está rolando a bola. Fica por ali, foi puxado. Fica na disputa ali com o jogador que é o Cláudio Júnior. Aliás, o Patrick Torelli, né? Já dominava, o árbitro já está dando ali falta. Houve toque de cabeça dos dois atletas, né? O Lê Santos e o Edinaldo acabaram chocando ali uma cabeça com a outra. E o árbitro rapidamente já chamou ali os dois departamentos para o atendimento dos jogadores que estão aqui caídos no gramado da Arena Romeirão. Público pequeno, né? Acho que talvez ainda esteja chegando. Muita gente sai do trabalho ali 5, 6 horas, vai para casa. É um processo do pessoal ainda está chegando aqui no estádio, hein, Leandro? Exato, o pessoal não acostumado com esse horário, né? Às vezes tem que dar aquela corridinha também para chegar aqui antes do início da partida. Pode ser que ainda aumentemos a quantidade de torcedores presentes na arena, mas vale a pena lembrar a questão das torcidas, né? Que adotam aquela não presença nos jogos do Icasa aqui na arena, aquele protesto que vem sendo realizado pela torcida icasiana, as torcidas organizadas, que certamente, se não tivesse acontecendo, esse número estaria maior aqui na arena em relação a esse clássico que movimenta a cidade. É o comentário da cidade, mas infelizmente as últimas campanhas não ajudam a que a gente tenha hoje aqui uma maior presença de público na arena, mas quem estiver aqui acredito que vai acompanhar um bom jogo de futebol. É isso que a gente torce, né, Tom?
É verdade, mandar um abraço aqui pro Tony Brito, tá lá em Diadema, São Paulo, acompanhando aqui com a gente, inclusive comunicando que houve o falecimento na esposa do Zim Facundo, ex-jogador aqui de futebol, comentarista esportivo. Eu não sabia, né, aproveitar aqui e mandar os nossos sentimentos de pêsames ao Zim Facundo pelo falecimento da esposa dele. Informação passada aqui pelo Tony Brito, né, lá em Diadema, São Paulo, acompanhando a gente pela internet. Lá vem o time de casa, tudo ok com o Lê Santos. Já trabalha a bola ali com Yuri Mamute. Bola trabalhada lá com Samuel. Tentou trabalhar lá na esquerda. Toma a bola o time do Guarani. Expectativa grande como é que vai se portar ali o Diego Palhinha. Olha ali, já domina a bola, um jogador de muita qualidade no meio campo rubro-negro. Já abriu a bola na direita, procurava por ali o jogador que era o George. Mas a bola foi para a linha lateral, arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Fica por ali o Edinaldo. Já trabalha a bola. Leão do Mercado ali no círculo central. Volta a bola com o Oséias. Tocou para o Cicinho. Observa, procura ali para quem tocar. Bola muito esticada, era para o Raulisson. Acabou passando direto, ficou fácil nas mãos ali do goleiro, o Flávio Henrique, goleiro da equipe casiana. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Acesse lá no Instagram, @engenho-luanda. Vereador Badu, bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu. Vereador aqui de Juazeiro do Norte, também apoiando o esporte na terra do Padre Cícero. Tentava por ali o Alisson Carius, tentou fazer o corta-luz ali o Juliano, não tinha ninguém. Bola fica por ali com o Cicinho. Trabalha pela direita com o Dudu Baiano, de novo Cicinho. Abre na esquerda com o Oséias. Já fica pedindo a bola o João Vitor, ele faz o lançamento. Procura o George, meio atrapalhado ali. O Samuel consertou. Chega lá o Oséias, João Vitor. Cláudio Júnior toma a bola. Tabelinha com o Valtinho, já abre na direita. Chega por ali o Patrick Torelli, faz o cruzamento, olha o time de casa. O Valtinho foi na bola, mas não subiu tanto assim, a bola foi direto para a linha de fundo. Chegada boa agora do Verdão do Cariri, quase foi semelhante ao primeiro gol do Valtinho Cuicasa, né? Foi num cruzamento desse aí do Patrick Torelli e o Valtinho acabou fazendo de cabeça, dessa vez ficou no quase. Tiro de meta para a equipe do Guarani com Alexis. Já abre ali com o Cicinho. Chutou em cima ali do Juliano. O Guarani que perdeu o Fábio Deos. Ficou com Alexis. É um bom goleiro, mas não é o mesmo nível do Fábio Deos, que estava muito bem no time do Guarani, né, Leandro? Isso, estava bem no time do Guarani, passando aquela segurança, né, ao sistema defensivo. E aí caiu nos braços, nas luvas do Alex, a condição de ser agora o goleiro titular. Na partida contra o Quixadá, as bolas não foram tão ali culpa dele, os gols sofridos, mas aí a questão da sequência de jogo, de ritmo, entrosamento com o sistema defensivo, os atletas que hoje compõem o sistema defensivo, ainda precisa ser melhorada, e daí sim o time ter todo o entrosamento com o novo goleiro. Mas tem sim uma relativa qualidade, porém inferior ao antigo atleta que estava conduzindo o time do Leão com a camisa de número 1. E lá vem o time do Guarani, ali com o Ítalo Pica-Pau, aliás, é o Pablo ali, né? Já tentou a trabalhada ali o Raulisson na velocidade, toma a bola ali o Diego Palhinha, fica na disputa, dois jogadores alviverdes, tentou fazer o giro. Chegou o Juliano ali já tomando a bola. Abraçar a galera acompanhando a gente aqui, Fundação Novo Tempo. O Mota também por aqui, a Lilian, Francis, João Preto lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, ouvindo aqui o replay. Lá vem o time de casa, aliás, o time do Guarani, lá pela direita. Dudu Baiano, tentava por ali o Raulisson. Chegou ali o Vanderlan ajudando a defesa. Tentava ligar o contra-ataque ali o Alisson Carius. O último toque foi do atleta rubro-negro e apenas arremesso manual que favorece a equipe de casa. Gilberto Santana deixando boa noite. Ele diz, Tony, será que vai ser um bom jogo com esses times fracos tecnicamente? Diz aqui o nosso internauta, o Gilberto Santana. Tem jogador caído ali no time de casa. Caído ali um atleta do Verdão do Cariri, o Arthur observa.
Público ainda chegando, melhorando o número de público aqui na Arena Romeirão. Torcida do Icasa vindo, o mandante é do time do Icasa, apesar, como o Leandro bem lembrou, torcidas organizadas fazem um protesto de público zero. Mas a gente já vê ali o pessoal da Fúria, Fiel e Casiana, algumas organizadas estão presentes aqui na Arena Romeirão. Olha o Samuel, trabalha com o Yuri Mamute. Tá sozinho. O time do Guarani fecha todinho. Yuri Mamute abre a bola lá na esquerda para ninguém. A bola foi direto ali para a linha lateral. É arremesso manual que favorece ao rubro-negro juazeirense. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Se você é costureira, quer fazer manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, vai lá no Instagram. Olha o lançamento, tentava por ali o Yuri Mamute. De cabeça, já subiu ali para cima do Jorge Belmonte. Vem tentando o time do Guarani, do Baiano, faz o lançamento. Olha o Belmonte, chegou por ali o Mamute. A sobra com quem? Chega ali o Alisson. Cariús bota a bola para a linha lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Belmonte pediu ali uma falta. O árbitro manda ele se levantar. Mais um arremesso manual. Tentava ali sair rápido com o Alisson. Agora o Dudu manda o pessoal ir para dentro da área. Lá vem o time do Guarani. A bola viaja. Toque de cabeça foi do Cariús. Sobra com o Pablo. Lá na direita o Dudu. A bola viaja, segundo pau. Tentava ali o cabeceio. O pica-pau não pegou legal na bola. E aí o Patrick Torelli deu apenas a proteção, deixou a bola sair direto para a linha lateral. Leandro Santos, estamos chegando a 10 minutos deste primeiro tempo. Quem é quem no clássico, Leandro? O time do Icasa já chegou de forma perigosa, né? Com o Patrick fazendo aquele lançamento. Quase que o Valtinho alcançava para a finalização, semelhante ao primeiro gol do Icasa na competição, como se lembrou, diante da equipe do Crato, no primeiro jogo do Verdão. E o Guarani mostra aquela postura de outras partidas, ligação direta, chutão lá na frente. Acho que falta baixar mais essa bola, trabalhar pelo setor de meio de campo, o que não está acontecendo, e acaba que rifa a bola, e a bola volta rapidamente para a posse do time do Icasa, que coloca mais essa bola no chão, tenta trabalhar e chegou com a primeira finalização mais perigosa. Não digo uma finalização, o lance mais perigoso. Uma bola próxima à área ali, quase o Valtinho finalizava. Então coloca o Icasa com um relativo desempenho superior ao time do Guarani até então nessa partida. Agora pediu ali uma falta e acabou sendo atendido pela arbitragem. Ficou na bronca ali o Patrick Torelli. Falta favorecendo a equipe do Guarani. Ali pertinho o Osés trabalha, o Osés que volta a ser titular, né? Vinha sendo o Gilmar Bahia. E o Osés acaba voltando à titularidade no time do Guarani. Lançamento feito. Cariús toca a bola ali para o Juliano. Ele é ali perseguido pelo Pablo. Toca a bola lá pela canhotinha. Fica disputado, o árbitro diz que está valendo tudo isso ali. O Alisson tentou, não conseguiu. Errou o passe. Vanderlan já vai ajudando o setor defensivo. Olha o Juliano. E aí o Pablo chegou chutando em cima do jogador do Icasa. É apenas arremesso manual. Ele dá falta ali do jogador do time do Guarani. Falta já cobrada. Alisson Cariús recua ali com o Samuel. Melhorou bastante o público aqui na Arena Romeirão. Yuri Mamute. Dá o combate ali o Belmonte. Ele recua com o goleiro Flávio Henrique. Flávio Henrique chutou. Procurou Patrick Torelli. Já trabalha com o Lê Santos. Juliano. Vanderlan pede. Ele bota ali com o Torelli. Faz a jogada individual. Segura. Vai em cima da marcação ali o João Vitor. Já toma a bola do Mercado. Olha o Belmonte onde é que tá. No meu campo. Vindo buscar o jogo ali o Jorge Belmonte. Aí na malandragem acabou esperando o toque. Foi tocado, é falta para o time do Guarani. No oferecimento da vereadora professora PG. Muito feito e muito mais por fazer, vereadora professora PG, também pela educação e esporte da terra do Padre Cícero. E ali fica caído o goleiro Flávio Henrique. Na verdade o problema ali é com o cadastro. Foi ali amarrar, ajudar ali o Samuel. Na verdade o Mamute ajudando ali o goleiro do time do Icasa. Flávio Henrique, Lamar Lima,
jogadores que já, aliás, o Lamar já foi campeão, né? Os dois foram campeões como jogadores, Lamar também como técnico. Inclusive a Série B, última Série B conquistada pelo Guarani, o Flávio Henrique era o goleiro e o Lamar era o técnico. Agora eles querem repetir a façanha com a camisa do Verdão. E a gente não sentiu nenhum tipo de rejeição do torcedor, porque tiveram uma passagem destacada na equipe do Guarani, hein, Leandro? Exato, tiveram esse destaque com o time rubro-negro, vieram para o time do Icasa, tiveram a aceitação da torcida, o torcedor considera o Flávio um grande goleiro, o Lamar também um bom treinador, teve bons resultados nas últimas temporadas e agora é a vez de brilharem com a cor alviverde, né? Já tiveram sucesso com a cor rubro-negra, agora é a oportunidade de fazer história e ganhar a torcida do lado verde aqui da cidade de Juazeiro do Norte. É verdade. Tentava por ali o Guarani, a bola fica muito disputada. Ozer não quer conversa, dá um bicão. Ela vai lá na atmosfera, volta. Diego Palhinha domina no peito, foi pro chão, pediu falta e o árbitro deu. Diego Palhinha dominou no peito, tentou o giro. E o Cláudio Júnior chegou ali, deu aquele puxãozinho malandro. A torcida de casa fica irritadíssima. Mas é falta pro time do Guarani. Uma certa distância. Não acredito que ninguém vai chutar direto dali. Palhinha queria inclusive um cartãozinho para o jogador do time de casa, mas o árbitro deu apenas a falta. É uma falta de longa distância para o Leão do Mercado. Fica por ali o Cláudio Júnior e Juliano. Flávio Henrique orienta. Vai para a cobrança o Pablo. Fica uma conferência de jogadores na entrada da grande área. O árbitro chama atenção para o empurra. Lá vai o Pablo. Chutou direto. Olha. Ele acertou, mas foi no torcedor, lá na arquibancada. O Pablo chutou forte, mas chutou muito longe da meta. A bola subiu demais, foi direto para a linha de fundo. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, segue lá no Instagram. Perboni Brasil, Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri. Cachaça Luanda, segue no Instagram, @Luanda. Lá vem o time do Icasa. Tentava por ali o Juliano, errou o passe para o Vanderlan, que esperava ali um passe mais fechado, ele deu aberto. A bola tocou no jogador do Guarani, foi direto para a linha lateral. Olha o Verdão, na linha de fundo, Cláudio Júnior. Tentou o cruzamento, a bola toca no jogador do Guarani. O Pablo tira o perigo. Tenta ligar ali com o Belmonte. Samuel se antecipa, coloca o corpo e retrocede para o goleiro Flávio Henrique. Flávio Henrique faz o lançamento, procura ali o Alisson Cariús. Alisson Cariús tem um jogador do Guarani ali caído, já levantou. Vanderlan tentou dominar, o árbitro deu ali um lateral para o time do Icasa. Era o Dudu Baiano, estava caído. Quando ele viu a bola pertinho dele, já levantou ligeirinho, deixou de sentir dor. E agora quem fica caído por ali é o Vanderlan. E como melhorou, viu, o público aqui nas arquibancadas do Romeirão. A melhora significativa. Não é aquilo que a gente está acostumado de ver de clássicos, mas já é uma melhora significativa aqui nas arquibancadas do Romeirão. Antônio Júnior diz: bora em casa. Tá por aqui com a gente. Curisco Bigode. Também por aqui José Viana, Lilian, Lucas, Francisco Souza, Antônio Júnior, abraço. Tico Mané também está por aqui. Um abraço a galera, os internautas acompanhando. Cícero George também deixando boa noite, valeu. A bola já está com o Icasa. Lê Santos, abre na direita. Procurando ali o Patrick Torelli. Ele toca a bola boa para o Cláudio Júnior. Chega o Alexis. Chega por baixo. Saiu ali da pequena área. Segurou, não deu sobra para ninguém. O goleiro da equipe do Guarani. Bola foi lançada para ninguém, foi direto para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Bem ali lentamente o João Vitor para a cobrança do arremesso manual. Por enquanto um jogo sem grandes finalizações, né? Chegadas no ataque, mas sem aquela grande defesa. Os dois goleiros não foram ainda exigidos de forma mais precisa. João Vitor bota a bola na área.
Chega o Belmonte ali, desvia para dentro da área. Tira o Juliano. Não tirou legal, continua com ele. Abre da direita com o Patrick Torelli. Tem 2 jogadores rubro-negros. Segura. Recua com o Lê Santos. O Lê toca a bola pro Cláudio Júnior. Olha o Cláudio Júnior. Bola boa, boa bola. Já vai passando no meio de 2. Chega por ali o Edinaldo, atrapalha e tira o Oséias. O Eberson toca de cabeça. Abre na esquerda com o Vanderlan. Fica ele e o Dudu. Olhos nos olhos. Faz o cruzamento. Chega Edinaldo por baixo. A bola é disputada. Juliano chuta em cima do Edinaldo. Edinaldo agora toma a bola. Olha o Palhinha. Deu o toque, o Palhinha queria a falta. Na verdade não houve, né? Ele acabou adiantando demais, a bola foi para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe de casa quando tem um jogador ali caído. O Edinaldo, volante do Leão do Mercado. Vereador Badu, bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu. É vereador em Juazeiro, também apoiando o esporte na terra do Padre Cícero. Chega por ali o Torelli, saiu errado. Bola disputada, sobrou com o Torelli, chuta no gol. Apenas acompanhou a bola por ali o goleiro Alex. Série B do Campeonato Cearense de Futebol, é clássico da Arena Romeirão. Grandes momentos merecem replay. E na Série A do Campeonato Cearense, Barbalha e Iguatu 2-2 lá no estádio Morenão. Será que o Barbalha vai aprontar por cima do Iguatu, rapaz? Lá vem o time do gol. Olha por ali, olha Edinaldo. Deu um lençolzinho ali pra cima do Torelli. Na segunda, quando ele tentou, o Torelli botou a bola pra lateral. É bola pro João Vitor. Chega ali o Pablo. João Vitor de novo. Pica-pau. Lê Santos fica ali, o Pica-pau fica ali na cobertura. Tirou a bola. A gente chutou em cima do companheiro. A bola foi direto para a linha lateral. É arremesso que favorece o time do Guarani. João Vitor na cobrança. Lá vem o Leão do Mercado. Chega por ali o João Vitor. Bota a bola na área. Chega por lá, toca ali. O jogador que era o Belmonte. Tira o Juliano. Não consegue ligar o contra-ataque. É mais um arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. O Oséias toca a bola ali para o jogador que é o João Vitor. O árbitro manda voltar. Diz que está fora de posição. O árbitro manda voltar mais ainda. Agora sim, João Vitor é quem vai para a cobrança. Pede posicionamento dos companheiros. Bota a bola ali, toca de cabeça, tentava o Belmonte. Chegou o Mamute na marcação. Oséias. Diego Palhinha, domina no peito. Chegou ali o Cláudio Júnior na marcação, botou a bola na linha lateral. João Vitor na bola. Ficou ali sentindo alguma coisa ali o Belmonte. Tá tudo bem com ele. Se posiciona por ali o Pica-pau. Ele tenta ligar para o Belmonte. Tabela ali com o Pica-pau que está na esquerda. Faz o cruzamento. A bola tocou ali no jogador que era o Samuel. Fica disputada. Sobra com o Torelli. Olha a jogada do Torelli de calcanhar para o Cláudio Júnior. Já tentou fazer ligação direta com o Vanderlan. Chega Dudu Baiano. Recua com o goleiro Alex. Não quer brincadeira. Bota para frente. Raulisson. Errou o passe por baixo. O Dudu toca na bola. Toma de novo ali o Guarani. Diego Palhinha. Cláudio Júnior vem dar uma de ladrão. Já rouba a bola. Tá de novo com o Verdão. Fica um perde e ganha danado. É aquela coisa do clássico, né? A gente sabe que o time de casa tá num clima mais tranquilo, Leandro. Talvez até um pouco mais organizado nas últimas rodadas. O time não perdeu. Não tem crise. No Guarani a gente sabe que passou uma semana bem conturbada após a derrota para o Pacatuba. Mas aqui a gente vê que não tem ninguém com uma vantagem muito extrema, né, do que se fala tecnicamente falando, hein, Leandro? Dá para perceber em casa com mais paciência para tocar a bola, um time que chega e olha o caso chegando.
Tentava por ali, a bola foi direto para fora. Um time que trabalha mais a bola no chão, troca passes, territorialmente ocupa mais o campo de defesa da equipe do Guarani, ou seja, pressiona. Quando perde a bola, já tenta rapidamente o combate para recuperar essa posse de bola mais uma vez, enquanto o Guarani não tem essa criação no meio, esse início de jogada trabalhada, é muita ligação direta, muito chutão, e acaba que não consegue chegar com o seu grupo à frente, próximo à área do goleiro Flávio. Então o Icasa vem com superioridade numérica, tecnicamente mais próximo de chegar ao seu primeiro gol. Cobrança do escanteio, Lê Santos bota a bola na área, é o toque de cabeça. Chegou por ali a defesa, era Edinaldo que tentava por ali, mas houve o toque, segundo o árbitro, do jogador do Icasa. A bola foi direto para a linha de fundo, é tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. Manda um abraço aqui, rapaz, pro Ronaldo, tá acompanhando a gente, o Vitor Diogo, o Rafael Araújo, o Valdo, lembra do Valdo? Grande goleiro Valdo, né? Passou por todas as equipes aqui do Cariri, da época dele, que estava em atividade, né? Icasa, Guarani, Crato, Barbalha, acho que só não foi campeão no Crato, né? Mas foi campeão nas outras. É um cara que tem uma história muito bonita aqui no nosso futebol, Valdo, e está agora jogando no Santa Clara Master, deixando aqui o recadinho também com a gente. Um abraço aqui para ele, grande Valdão, um abraço. Gilmar também está por aqui, olha por ali, vinha tentando o time do Guarani, o último toque foi direto para a linha lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Icasa. Lê Santos para cobrança. Um jogo sem muitas emoções neste primeiro tempo. Protegeu a bola, deixou sair ali o Cláudio Júnior. Arremesso manual para o Verdão do Cariri. Lê Santos. Observa. Se movimenta ali o Torelli, também o Cláudio Júnior. Torelli domina, é marcado ali pelo Edinaldo. O volante do time do Guarani, uma raça danado, foi para cima, mordeu. Ainda tocou a bola ali no Torelli e foi direto para a linha lateral. É bola do Leão do Mercado. E a gente ainda vê torcedor chegando aqui na arquibancada do Rumeirão. Tentou de cabeça ali o Eberson, mas a bola foi para a lateral. É mais um arremesso manual para o time do Guarani. Espaço de dança Aline Silva, em breve vem Se Permita, é o segundo Se Permita no Crato, segue lá no Instagram, tá? @espaço de dança Aline Silva, se informe, lá tem os detalhes para você participar do segundo Se Permita, lá na Princesinha do Cariri. De lateral em lateral, o Guarani tá chegando ali no campo de ataque. Já é o terceiro lateral seguido, aí não tem uma pressa nenhuma, João Vitor vai na tranquilidade. Fica de boa ali a equipe do Leão do Mercado. Vai João Vitor, bota a bola para viajar, procurando ali o Belmonte. Toca o Mamute, completa por ali o Cláudio Júnior, fica disputado. Palhinha tentou dominar. Olha o Palhinha, toca com o Pica-Pau, de novo Palhinha, abre para o Raulisson, tocou bola boa para o George Belmonte, mas ele acabou não pegando a bola, muita velocidade. Mas foi pela primeira vez uma triangulação ali mais rápida do time do Guarani, Leandro. Quando conseguiu colocar a bola no chão e trocar passes rápidos, né? O Palhinha trocou ali passes rápidos com os companheiros de ataque, tentando essa jogada pelo lado esquerdo. A conclusão do último passe acabou sendo errada, mas mostrou que quando tem espaço, tem condição de colocar a bola no chão, trabalhar rápido, pode chegar um pouco mais ao ataque, surpreender a defesa do Icasa, que está bem postada pela postura que mostra o ataque do Guarani até aqui. Vamos ver se conseguem encaixar mais jogadas dessa maneira e tentar se lançar um pouco mais ao ataque rubro-negro. E tentava ali o contra-ataque com o Dudu Baiano, na força, na velocidade, e acabou sendo tocado por baixo, e o árbitro em cima do lance marcou falta para o time do Guarani. Lamar não está gostando muito não, a falta foi ali em frente ao banco de reservas da equipe do Icasa. O Flávio Silva é o técnico interino do Leão do Mercado, jogava muito o Flávio Silva, lateral esquerdo de muita qualidade. Estava como auxiliar e agora técnico interino. Já pensou, rapaz, o Guarani ganhando, ele é efetivado, viu? Pelas palavras do Zé Ivan, não duvido nada. Autoriza o árbitro.
Lá vai a bola viajando dentro da área. Chega Flávio Henrique. Dá de soco na bola e o árbitro diz que não foi falta, hein? O Flávio Henrique, o time do Icasa pediu a falta. O goleirão foi lá no terceiro andar na cobrança de falta do Diego Palhinha. A bola veio para a lateral. E o árbitro disse que não foi nada. Você achou falta, Leandro? O Flávio é um goleiro alto, ele saiu para socar a bola, conseguiu acertar a bola. E nesse salto que ele fez, ele foi desequilibrado. Ele foi tocado, sim, pelo jogador do Guarani. Na visão do Paulo Vitor, não é um toque faltoso, né? O Paulo Vitor não é de marcar tantas faltas. A gente vê até durante a partida ele gesticulando bastante, sinalizando para o jogo seguir, que não foi falta, enfim. Às vezes a postura do Paulo desagrada um pouco os atletas por conta disso, que é algo que outro árbitro marcaria essa falta. Ele não marcou, mas na minha visão foi tocado sim o grandalhão arqueiro, o Flávio do time do Icasa. Fica parado momentaneamente ali para atendimento do goleiro do time do Icasa, Antônio Galdino. Manda um alô aí, rapaz. Um abraço para você, Antônio Galdino. Tá mandado abraço, tá feito. Gilmar Souza também tá por aqui, dizendo que sente saudade dos clássicos do futebol cearense. Tá ligado lá de São Paulo, Dali Verdão, diz aqui o Gilmar Souza. O Valdo diz: jogamos em Recife contra o Santa Cruz Master e ganhamos 2-0. Nego Miller viajou com a gente. Nego Miller jogou muito no time do Guarani, hein? Era um baita atacante. Um abraço pro Valdo, né? Jogando aí no Santa Clara Master, jogou contra o Santa Cruz Master lá em Recife. Edson Alves disse: manda um alô pra torcida Icasianáticos em Yokohama. Yokohama no Japão. Um abraço aí pro Edson Alves, valeu pelo carinho da audiência, galera acompanhando a gente através da internet, mandando mensagem no chat aqui do YouTube. Vamos ver se tá tudo ok ali com o goleiro do time do Icasa, o Flávio Henrique. Acessa www.replay.tv.br. A gente tá com a nova cara o site, hein? O site tá mudando, ficando com a nova cara. E aí você vai lá, também dá a sua opinião. A gente mudando algumas coisas lá no site www.replay.tv.br. Se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza. Tá tudo ok com o Flávio Henrique. Lateral para o time do Guarani, lá vai João Vitor. Vai botar a bola na área, ela viaja lá no primeiro pau. Quem chega o toque, a bola foi para dentro. Olha o time do Guarani, chega tirando ali. O Pablo tira a defesa, agora chegou o Dudu Baiano, mas não pegou legal na bola. Foi direto para a linha de fundo. Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Grandes momentos merecem replay. Manda um abraço aqui pro Wesley Santos. Boa noite. Wesley do Crato. Cadê nosso amigo Juraci da Jal? Tá por aí? Não vi o Juraci, mas deve estar por aqui, né? Juraci, que é o homem forte do futebol icasiano. Tentou por ali o Samuel, já trabalha a bola. Chegou por ali tomando o time do Guarani. Edinaldo. Abre na defesa ali com o jogador que é o Oséias. Segura, faz lançamento. Procura lá o Raulison. Tocou de cabeça e não tinha ninguém dentro da área do time do Icasa. Fácil ali pro Flávio Henrique. Ele já tenta ligar com o Alisson Carius. Tem velocidade. Fica na marcação o Raulison. Caiu. Deu certo. Tomou a bola. Deu a puxada. Toca ali com o Pablo. Lá vem o Leão. Bola tocada lá pela direita, lá vem Raul, o time do Guarani. Ele puxa na grande área, vai ajeitar, vai chutar. A bola foi batendo ali, desviou e a bola foi direto nas mãos do goleiro Flávio Henrique. Eu até esperava um chute mais forte. Ele acabou não pegando legal na bola, ela desviou. E aí o Flávio Henrique foi lá e deslizou, fazendo a defesa. O goleiro do time do Guarani. Ele parece alguém passando mal, né, na arquibancada ali do Romeirão. Olha o Patrick Torelli. Olhos nos olhos. Chega por baixo ali o João Vitor. E a arbitragem diz que o toque, por último, foi no Patrick Torelli para a linha de fundo. E ele falou alguma coisa e amarelou para ele. É aquela característica do Paulo Vitor.
nem dá qualquer falta e não aceita qualquer reclamação, Leandro. O Patrick também deu um tapa ali na bandeirinha do escanteio, né? Algo que não é permitido, e aí, dessa maneira o Paulo amarelou o Atlético Casiano, que acho que precisa buscar um pouco mais o jogo. O time de casa tinha essa condição de trocar passes com mais efetividade no início do jogo. O Guarani neutralizou as ações e um pouco que sumiu. O Patrick, o Juliano, são jogadores que têm esse bom passe. Acho que precisam aparecer mais para o jogo, buscar mais o jogo para tentar recolocar o Icasa numa boa condição dentro da partida. O jogo segue equilibrado, como a gente já imaginava, truncado ali no setor de meio de campo, mas no momento que se colocam a bola no chão, trocam esses passes mais rápidos, conseguem chegar numa situação mais clara na parte da frente, né, no setor de ataque. E aí o Guarani marcando o Patrick, ele está um pouquinho sumido agora da partida, precisa de uma maior movimentação para tentar fazer essas jogadas surtirem efeito aqui pelo lado direito do setor de ataque do Verdão. Uma demora danada para cobrar ali um arremesso manual. Um conversa com o árbitro de um lado, outro conversa do outro. Agora sim, Dudu Baiano bota a bola para frente. Chegou ali o Alisson Carius, não teve domínio. A bola continua com a equipe do Guarani. Olha a bola virada, botou para correr, engatou a quinta aqui o João Vitor. Fica ele, olhos nos olhos, faz o cruzamento. Chega o Mamute, cabeceia, a bola vai lá no terceiro andar. Flávio Henrique fez de socorro. Olha o chute do Guarani para fora. Tentou por ali agora o Pica-Pau. Na saída do Flávio Henrique, ele deu de soco, o Pica-Pau chutou, mas a bola, por capricho, foi direto para a linha de fundo. Se vai em direção ao gol, não sei não, hein? Quase era o primeiro gol da partida e era rubro-negra, Leandro. Pois é, num jogo disputado como esse, sem tanta criatividade, um detalhe pode definir a partida. O Flávio, na jogada anterior, saiu bem, conseguiu espalmar a bola. Dessa vez ele quis agir da mesma maneira, saiu ali buscando socar a bola, acabou errando e sobrou na perna do jogador rubro-negro, que bateu de primeira, vendo o goleiro adiantado, né? Ele acabou tomando um rumo diferente, foi para fora, mas cresce no jogo o Guarani. E lá vem o Leão do Mercado pela direita, faz o cruzamento ali, o Belmonte, a bola sobra, chega tirando a defesa. A sobra é de quem? É do Vanderlan, chega Dudu Baiano. Deu um chute na bola, foi direto ali no banco de reservas. Tem pressa o time de casa. Lamar que é o time pra cima. Olha o Vanderlan. Boa jogada, deixa com o Juliano. Lá vem o Verdão. Tentou o passe, a bola fica disputada. Valtinho escorregou. Pediu falta, o árbitro não deu. Toma o time do Guarani. Agora é o Raulisson. Quem dá a pedalada para ir. A pedalada dele foi na velocidade. Saiu com bola e tudo. Já cobrou em casa. Olha o Lamar pedindo em casa mais velocidade. Vanderlan com dois jogadores em cima. Ele vai levando na velocidade e acabou saindo com bola e tudo. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Salviano Embalagens. O melhor preço do Brasil neste mês de fevereiro. Está com promoção em sacolas. Salviano Embalagens. Fica ali a rua Dr. Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens. O árbitro mandou o quê? Mandou cobrar de novo lateral? Arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Dudu Baiano que vai para a cobrança. Deu uma parada ali o Guarani. Demora muito Dudu Baiano para cobrar o lateral. Chegou o Carius. De cabeça o Palhinha. Bola fica um pé de ganho danado. Quem pega a bola é o Cláudio Júnior. Tentou com o Vanderlan. Chegou Dudu Baiano ali tomando. Pablo vem ajudar. Toca a bola com o Raulisson. Pablo de novo. Olha o Palhinha. Faz o giro. Tocou pertinho ali com o Belmonte. De novo Palhinha. Vai trocando figurinhas a equipe do Guarani. Dudu Baiano retrocede e toca para o Alexis. Oséias. Saiu ali daquele tumulto cheio de jogador verde. Olha o Cicinho. Dá um chute, não tem ninguém. Bota para correr ali o Pica-Pau. Olha o Lê. Tocou de cabeça para trás. Esquisito ali o Lê, mas deu certo. Ficou com o Mamute de novo com ele. Errou o passe. Olha Dinaldo, se antecipa. Sobra com o João Vitor. Palhinha. Pica-Pau. Edinaldo foi pro chão, pediu falta. O árbitro não deu.
É o Verdão do Cariri, Juliano com Cláudio Júnior com Juliano, lá vem o Verdão pela direita na velocidade, engatou na quinta, vai entrar na grande área, deu passe, chega por baixo de novo, Juliano, tira, olha o Juliano no gol, defendeu Alex, que chegada mais efetiva do time do Icasa. E essa jogada se assina pelo nome de Juliano. Ele veio, tentou, deu os passes, a defesa tirou, na terceira foi a finalização. E o Alexis fez grande defesa, botou a bola para a linha de fundo. Levantou a torcida da arquibancada aqui do estádio Romeirão. É escanteio, o Verdão vive bom momento. E o Lé quem vai para a cobrança. Animou a galera agora. Lá vai o Lê, o time de casa. Se movimenta por ali o Patrick Torelli. O Lê agora bota a bola para viajar lá no segundo pau. Toque para o Vanderlan. Chega Diego Palhinha. E o auxiliar já deu ali que a bola girou por fora. Tiro de meta para o time do Guarani. Mas agora, Leandro, foi aquela jogada, esse é o chamado contra-ataque. E nas duas vezes que o Juliano tentou dar o passe, a defesa tirou. Na finalização, o Alex teve que trabalhar. E fez o básico, Juliano. Apareceu, buscou o jogo, foi para a velocidade, ganhou na velocidade do defensor rubro-negro e já tentava ali o lançamento, buscando o Valtinho pelo meio. No primeiro momento não conseguiu. Se fosse outro atleta, acredito até que ia segurar a bola, girar para buscar um novo lançamento. Ele não. De primeira tentou um segundo, a sobra foi mais uma vez dele. Na tentativa de finalização, o goleiro do Guarani atento, jogou para escanteio. Chegou bem o time do Icasa. É isso que a gente espera dos jogadores de meio de campo do time do Icasa. Aparecer para o jogo, buscar, para daí sim criar uma jogada que leve a uma finalização perigosa lá no ataque. É verdade. E agora ali tentou o Pablo uma jogada mais de efeito. E aí foi tocado, a torcida fica na bronca, não queria falta, mas a falta foi marcada. Olha o Cicinho, botou para correr ali o João Vitor, e muito rápido ali a bola. O João Vitor não parece estar tão bem assim, né? Fisicamente falando, porque já deu um pique ali e agora não pegou a bola. Olha a bola aqui para o Cláudio Júnior pela direita. Chega o Oséias. E o auxiliar marca a falta para desespero do torcedor icasiano. Agora eu vou dizer aqui, viu, Leandro? Para quem acompanhou, a torcida já começa a soltar aquelas palavras carinhosas com a arbitragem aqui no estádio Romeirão. Uma coisa é certa, Leandro, para quem estava acompanhando o time do Guarani e vendo o jogo de hoje, eu não entendo porque que o Osés era banco desse time. O Osés muito seguro ali na defesa, né, do Osés, zagueiro do time do Guarani, estava no banco de reservas. Sinceramente, principalmente pelo último jogo, não sei porque o Osés estava no banco desse time do Guarani. Olha o Mamute. Já liga a bola com o Valtinho. Chegou roubando ali o Cicinho. Trabalha com o Pablo. Ele e o Juliano. Dudu Baiano. Pablo. Diego Palhinha. De novo com o Pablo. Tentou ligar na direita com o Raulison. Chega o Samuel. A bola fica com o Dudu Baiano. Segura. Toca mais atrás ali com o Oséias. Abre na esquerda com o João Vitor. Pica-pau já pede. Ele segura. Edinaldo. Pablo. De novo com Oséias. Vai trocando figurinhas o time do Guarani. Chamou o Raulson para o jogo. Domina, tenta fazer o giro. Bota na velocidade. Chegou ali o Cariús. Inteligente, botou o corpo, recebeu o puxão, foi falta. É bola pro time do Icasa. Vereador Badu, bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu. Vereador aqui na terra do Padre Cícero. Também com a gente, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Neste mês de fevereiro, com promoção em sacolas. Salviano Embalagens, Rua Doutor Mauro Sampaio, 4500, perto do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Vereadora Professora PG, muito feito e muito mais por fazer. Pela educação e esporte da terra do Padre Cícero, vereadora Professora PG. Diniz Supermercado, de canto a canto em todo canto, tem o Diniz perto de você. Diniz Supermercado, lojas em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Lá vem o Leão do Mercado, chega ali o Belmonte, trabalha na direita. Quem estava por ali era o Pablo, trabalha com o Edinaldo. Chama o Oséias.
João Vitor da esquerda. Osés toca novamente com o Edinaldo. Agora quem fecha a casinha é o time do Icasa. Cicinho. Edinaldo. Bota lá pro Raulison, era marcado. Olha o Dudu Baiano, vai levar cartão. O Dudu Baiano chegou, mas com uma força desproporcional. Ali seria comum se fosse boliche, Leandro. O que o Dudu Baiano fez ali foi um excesso de força e acabou levando o cartão amarelo, o jogador do time do Guarani, e um cartão justo, Leandro. Isso, o resultado não poderia ser outro. Ele chegou atrasado na jogada, chegou forte, acabou atingindo apenas o atleta do Icasa e leva o cartão amarelo. É uma situação de um jogo disputado, equilibrado. O time do Guarani não queria deixar ali o Icasa começar a jogada pelo lado esquerdo de campo. O Dudu apareceu para matar essa jogada, conseguiu o objetivo de parar a jogada, mas infelizmente fica pendurado. Ali recebe o primeiro cartão amarelo pelo lado rubro-negro na partida. Lá vem o time de casa. Valtinho fica na disputa, aí ele acabou tocando muito forte ali pro Lê Santos. Foi direto para a linha de fundo, é bola para a equipe do Leão do Mercado. Cachaça Luando, uma delícia de cachaça. Premiada no Festival de Cachaça em Areia, no interior da Paraíba. Medalha de ouro, medalha de prata. Cachaça Luando, uma delícia de cachaça. Siga no Instagram, @engenluanda. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Se você é costureira, quer fazer a manutenção da sua máquina de costura, procure Edilan Máquinas. Vai lá no Instagram, segue @Edilan Máquinas. Olha o Guarani, aliás, o Icasa já chega por ali, o Alisson Cariús, toca pro Vanderlan, na velocidade, de novo, Cariús, tabelinha com o Vanderlan, posição legal, faz o cruzamento, olha o time do Icasa, chegou por ali o Pablo ajudando a defesa, a bola sobra com Patrick Torelli, olhos nos olhos, faz o cruzamento, aí o Pablo completa, João Vitor não tirou legal, Patrick Torelli toma a bola, fica com o Lê Santos, a pressão agora é alviverde. Chega por ali o Eberson. Yuri Mamute pedindo o Torelli, sozinho. Recebeu. Chega a marcação do João Vitor. Torelli botou a bola por baixo. Olha o Valtinho. Chega a sobra. Juliano em cima da defesa. A sobra é do Diego Palhinha. Já chega, tranquiliza, bota o João Vitor. Botou para correr por ali o Pica-Pau. Olhos nos olhos, ele, o Lê Santos. Ítalo Pica-Pau, ainda com ele. Chega o Lê Santos, toca a bola e lateral para o time do Guarani. O Juliano já tentou umas 2, 3 vezes, chutando ali em cima da defesa. Sempre aquele jogador que tenta, né, chutar, finalizar. O Guarani dá uma parada agora. Finalzinho do primeiro tempo. Vamos já observar quantos minutos vai dar de acréscimo. O árbitro Paulo Vitor. Chegando a 45 minutos desse primeiro tempo. Olha o João Vitor, bota a bola na área. Yuri Mamute. A bola sobra com o João Vitor. Ele dá um lençol bonito. Ainda com a bola, faz o giro. Domina, toca atrás com o Edinaldo. Por ali o Pablo. O Pablo chuta direto no gol, aí pra ninguém, né? Aí também se precipita, né? Tava o Diego Palhinha ali na frente, tinha também o Ítalo Pica-Pau. O jogador parece ansioso, quer fazer de qualquer forma e faz isso aí, hein, Leandro? Isso, a ansiedade leva a uma tomada de decisão errada. Estava no meio com um relativo espaço para fazer um passe mais à frente, trocar ali uma triangulação que poderia envolver a defesa, acabou não acontecendo, tomou essa decisão de chutar de longa distância, mandou longe da meta do Flávio, desperdiçando a possibilidade de ataque o time rubro-negro. Confesso que não vi quantos de acréscimo sinalizou o Paulo Vitor. Já estamos com 46 minutos deste primeiro tempo. Abraçar aqui o Wesley, lembrando, 2 técnicos da cidade do Crato, ex-atletas Lamar e Flávio, comandando times juazeirenses, lembra aqui, Wesley Santos. Tentava o Guarani lá pela direita, tenta ainda. Olha a bola sobrando ali com o Raulison. Bola disputada ali com o Diego Palhinha. Acabou o Arthur marcando falta em favor do time de casa. Gilmar Souza. Tônio, abraço. Sou da época do goleiro Jurandir e muitos outros que fizeram história. Icasa do Guarani. Esse vereador Badu é o que jogou no Icasa, ele está perguntando. Nunca vi o Badu jogando bola, viu, Gilmar? Olha o
time de casa. Lá vem Lê pela direita com liberdade, agora faz o passe. Olha o Verdão do Cariri, passou pelo Valtinho. A bola sobra da canhota, Juliano evita a saída. Toca a bola mais atrás, procurando agora o Alisson Cariús. Ele faz o cruzamento, a bola vai sobrar, chega por ali o Edinaldo, brigando com o Vanderlan. Fica a disputa danada e o Edinaldo vai e bota a bola para a linha lateral. O Edinaldo era outro, né, que era reserva no time do Guarani. Hoje titular numa raça, uma vontade muito grande do Edinaldo. Chegando a 47, 48 minutos deste primeiro tempo. É arremesso manual para o time de casa. Cariús vai botar a bola na área. Toca com Juliano. De novo com Cariús, posição legal. Faz o cruzamento, a bola bate ali em cima do jogador do Leão do Mercado. Foi direto para a linha de fundo. E foi ao chão ali do baiano. Fica caído. Terminando 0 a 0, apesar que a gente tem um escanteio aí, Leandro. Mas você acha que o placar justo desse primeiro tempo era qual? O 0 a 0 mesmo. O Icasa chegou por muitas vezes aqui pelo lado esquerdo com o Patrick. Os lançamentos buscando o Valtinho. Teve a finalização do Juliano, que foi bloqueada ali por 2 vezes também. O Alex fez boa defesa. E o Guarani chegou com finalizações de longa distância, sem perigo, a meta do Flávio. Então acho que justo o 0 a 0 pelo que construíram até aqui, Icasa e Guarani. Olha o escanteio, a bola viaja para... É fechada, olha. O Juliano parece que tentou um gol olímpico, viu? A bola foi fechadinha, mas foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Leão do Mercado. Vamos ver se vai terminar o primeiro tempo. O árbitro Paulo Vitor. Vereadora professora PG, muito feito e muito mais por fazer. Vereadora professora PG, pela educação e esporte da terra do Padre Cícero. Alexis, bota a bola para viajar. Chega por ali o Eberson. Tocou também o Valtinho. A bola sobra ali com o Osés, ele deixa para o goleiro Alexis. O Guarani não tem pressa nenhuma, né? Chama ali o time do Icasa. Parece estar um tanto satisfeito com esse primeiro tempo, com este empate. O Leão do Mercado. Lá vai Alexis. Dá um chute para frente, procurando por ali o Pica-Pau. Aí o Lê acabou caindo, o árbitro deu falta do Pica-Pau no jogador icasiano. Eberson na cobrança. Aí não tem pressa, pede a bola o Paulo Vitor. Quando termina o primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, tudo igual no placar. 0 para o time de casa, 0 também para o time do Guarani. Intervalo de jogo. Um primeiro tempo sem gols e a gente vai ter que esperar a segunda etapa para saber se vai ter rede balançando, que todo mundo está querendo ver realmente, é a rede balançando aqui na Arena Romeirão para Icasa e Guarani, o principal clássico do interior cearense. Abraçar aqui cadê aqui, rapaz? Vixe Maria, Nascicenga, Claudê. Domingo Sávio, valeu Tony. Boa noite, assistindo naquele esquema. Ele disse que assiste com a imagem, mas escuta o áudio aqui do replay. Um abraço, Domingo Sávio. Que a galera fique assim. Tudo bem, tá valendo. A gente quer você aqui com a gente no Replay com Tony Souza e a gente agradece demais. Acesse www.replay.tv.br, se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza. Antes que a galera venha ouvir os comentários do nosso querido Leandro Santos, deixa eu fazer o seguinte, a gente tem um programa Replay, a gente está sempre repercutindo também o programa em várias situações. Sabe quem participou com a gente, rapaz, um dia desses, aqui no Replay? Foi o atacante Niel. O Niel, que foi ídolo do time do Guarani, campeão da Taça Fares Lopes em 2012 e depois se transferiu para a equipe do Icasa. E ele quase não ia para o Icasa porque tinha uma ligação com a torcida. Mas para você entender um pouco o que foi que aconteceu, que quase o Niel não ia para o Verdão, mas depois foi e acabou sendo vice-campeão brasileiro da Série C com a equipe icasiana. Vamos ver aí um trechinho da participação do Niel no programa Replay. A participação dele está toda no YouTube, tá bom? Toda, mas vamos ver um trechinho no que ele fala sobre a transação para ele sair do Guarani e ir para o time de casa, isso no ano de 2012. Se liga aí. Que a gente estava falando, essa foto aí, né, o Peter, Niel, o Cleiton Cearense e o Zé Augusto,
e é uma foto aí do Normando Sócrates, que foi divulgada no site Miséria naquela ocasião. É uma foto realmente, para mim, de destaque, né, que mostra um pouco esse grande momento que o Guarani teve naquele ano 2011. Niel, eu queria saber sobre a grande dúvida sua. Cara, você ia deixar de jogar no Icasa por causa da torcida? Porque eu cheguei num restaurante aqui de Juazeiro do Norte, eu acho que esse restaurante nem existe mais. E aí, quando eu chego por lá, eu nunca disse isso. Quando eu chego lá, estava o Niel conversando com o dirigente do Icasa, que eu agora não recordo quem era. Acho que era o Kleber, não lembro se era o Kleber, não lembro agora. Para falar a verdade, quem era o dirigente, acho que não era o Kleber, não. E aí estava o Niel sem querer assinar por conta da ligação com a torcida do Guarani. E chegou o Ronaldo Angelim e disse: assina, rapaz, vai jogar o Campeonato Brasileiro. E aí eu lembro que eu saí de lá com o Niel naquela. Rapaz, será que o Niel não vai assinar no Icasa? Conta essa história aí, como foi que aconteceu, Niel? Rapaz, Tony, você sabe tudo mesmo, né? Nos mínimos detalhes. Foi justamente isso aí, Tony. Eu, na preocupação do carinho que a torcida do Leão do Mercado tinha por mim, não querendo jogar no rival, mas não sei como me colocaram lá diante do Ronaldo Angelim, juntamente com Luciano Basílio, né? Acho que foi o Luciano que trouxe o Ronaldo Angelim. Ele abriu os meus olhos para a oportunidade, né? Um campeonato de uma visibilidade nacional, mesmo o Icasa não estando bem no campeonato, nem entrar em quesito da parte financeira, de pagamento de atletas, mas ele me fez enxergar a oportunidade. E assim eu apostei. Falei com os dirigentes do Guarani, já tinha até encerrado o contrato, se não me engano, mas devido ao carinho, a respeito pela torcida do mercado, foi o que me fez hesitar um pouco, né? Mas muito feliz pela escolha, passei também a gostar da torcida do Icasa, dos dirigentes, da camisa, do manto, o peso também, a responsabilidade de jogar ali, porque eu tinha que fazer igual ou melhor o que eu fiz no Guarani, né? E muito feliz pela a conquista do vice-campeonato, pelo acesso, e foi uma oportunidade de ouro ali também. Cara, você em algum momento sentiu algum torcedor do Guarani, virou a cara, ficou diferente contigo por conta de ter ido para o Icasa naquela ocasião? Ouvi poucos, eles respeitaram. Um outro falou alguma coisa, mas não teve xingamento, não teve falta de respeito. E fiquei muito feliz, porque eu acredito que eu deixei uma boa impressão, tanto para uma equipe, para uma torcida, como pela outra, entendeu? Uhum. O Niel, ídolo do time do Guarani, também teve grande momento com a equipe do Icasa, né? E contando essa história, ou seja, o Ronaldo Angelim acabou influenciando para que ele fosse vestir a camisa do Verdão, jogasse o Campeonato Brasileiro. Foi importante para o time do Icasa naquele ano de 2012 e ajudou bastante o Niel naquela ocasião, né? Grande Niel, abraço pro Niel, hoje é gerente de uma granja lá em São Gonçalo do Amarante, ali na região metropolitana de Fortaleza, acompanhando sempre aqui o replay. E se você quer ver a participação inteira do Niel, pode entrar no replay com o Tony Souza, aqui onde a gente está. Você pode, depois da transmissão, você pode procurar, tá com uma semana, né? Foi na semana, segunda-feira da semana retrasada, né? Ou foi semana passada? Semana passada, né? A última segunda-feira nós tivemos o Diego Palhinha, tivemos o Adãozinho, né, que foi jogador do São Caetano, do Palmeiras, do Ceará, foi campeão com o Ceará, o Adãozinho, participando também do programa. E na outra semana, na semana passada, o Niel esteve com a gente num bate-papo super interessante, super bacana, tá bom? Bom, mas vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o Leandro Santos, saber do Leandro Santos o que foi que nós achamos deste primeiro tempo. Por enquanto, Icasa 0, Guarani 0, clássico juazeirense, Leandro. Pois é, Tony, os primeiros 48, 49 minutos de jogo, nós tivemos equilíbrio. O Icasa começou com um pouco mais de objetividade, quando eu falei que trocava passes, conseguia envolver o time do Guarani no seu campo de defesa, buscava ali jogadas para chegar próximo de uma situação de finalização. O Icasa conseguiu nos primeiros minutos de jogo, muito pelo lado direito no setor de ataque, usando o Patrick Torelli, né, na canhotinha, naquela jogada invertida.
trazendo a bola ali para dentro e buscando o lançamento no Valtinho ou no Vanderlan, a inversão de jogada lá no lado esquerdo. Nos primeiros momentos teve essa condição, teve até aquela jogada que foi bem semelhante ao primeiro gol do Icasa na Série B diante do Crato. O Patrick cortou, fez o lançamento, o Valtinho por pouco não alcançou para fazer o cabeceio e tentar a finalização. A partir dali, o time do Icasa conseguia chegar quando vinha com essa bola trabalhada, né? O time que tinha algumas situações de espaço ali cedidos pela defesa do Guarani no meio de campo, o time conseguia chegar tocando essa bola. Algo que o Guarani não conseguiu fazer nos primeiros minutos de jogo. Era muito chutão, a ligação direta, buscando lá na frente o Raulisson ou o George. O Palinha não estava tendo tanto participação nas jogadas de criação do time do Guarani. Depois conseguiu encaixar melhor. Conseguiu neutralizar as investidas do Icasa, postar bem a sua defesa. Dá para observar que alguns atletas do Guarani fazem até uma marcação individual, justamente no Patrick, no Juliano, que são esses jogadores de criação no meio de campo, e também do Valtinho, aquele homem referência lá na área, está bem marcado pelo Cicinho, ou quando não, o Oséias fazendo essa função. Está bem postada a defesa, mas na hora de sair com essa bola trabalhada não vem acontecendo dessa forma, vem o chutão, tentando encontrar aqui o jogador João Vitor pelo lado canhoto, às vezes tentam uma ligação lá na direita bem aberta para uma jogada com o Raulisson, também não tem surtido efeito. Então assim, dessa maneira o Guarani foi dominado nos primeiros minutos nessa questão de ter mais domínio, de trocar mais passes, acabou não acontecendo. Depois, o time se lançou um pouco mais à frente, foi um pouco mais ao ataque, o Palinha apareceu mais no jogo, a gente até comentou numa boa jogada que ele fez uma triangulação de passes aqui pela esquerda. Quando acelerou a jogada, o Guarani chegou com a chance de finalização, de chutar a gol, isso com a participação do seu camisa 10, que é o Palinha. Teve uma outra situação da bola alçada na área, o Flávio teve que sair ali socando para afastar. Na sequência teve um lance bem parecido e o Flávio acabou resvalando apenas a bola. Ela sobrou no pé do jogador rubro-negro, se não me engano o Pablo, e ele tentou ali a finalização de longa distância, acabou tomando o rumo da linha de fundo, a finalização do jogador do Guarani. Pouco para quem quer vencer, quem quer se recuperar, quem quer sair daqui com a moral de ter vencido o clássico, precisa render um pouco mais no segundo tempo. Mas já que não é possível essa construção de jogada pelo lado do time do Guarani e também o Icasa não consegue enxergar tanto ao ataque, principalmente nessa parte final do jogo, como fez no início da partida, é a hora de surgir um jogador que chame o jogo, que chame a partida, que vá em busca de criar jogadas. Pelo lado do time do Icasa, a gente tem o Juliano, tem o próprio Patrick aqui, que está bem acionado quando tem liberdade na esquerda, mas acredito que ele pode vir um pouco mais para o meio para buscar essa jogada, para receber essa bola e partir para uma tabela, para uma jogada individual, coisa que fez o Juliano. Quando recebeu um passe, ganhou na velocidade do Oséias, tentou imediatamente o lançamento buscando o Valtinho, não conseguiu. No rebote a bola sobrou para ele mais uma vez, ele buscou um novo lançamento de primeira, mais uma vez bloqueado, e aí na partida, nesse momento, a bola sobrou para ele ali, uma finalização clara na frente do gol, ele acabou finalizando de perna canhota, o Alex atento colocou para escanteio, evitando esse gol do time do Icasa. Para mim, o melhor momento do Verdão nesse primeiro tempo. O Guarani, quando chegou, teve as finalizações de um pouco mais distante, né? De uma média e longa distância. Quando recebeu também o Pablo aqui, quase que na intermediária, tentou o chute, a bola acabou indo bem longe da meta do Flávio. Foi a alternativa que teve, a chance que teve nesse primeiro tempo. Então é pouco para quem quer vencer, quem quer sair com essa moral de estar ganhando o clássico, né? Então acredito que o Icasa, o Lamar, deve segurar um pouco mais, até porque acho que precisa só encaixar esse último passe no último setor do ataque, a tomada de decisão mais precisa, tentar trazer o Vanderlan mais para a partida. Ele está bem aberto lá no lado canhoto no setor de ataques. Se a bola não chega,
tenta centralizar um pouco mais, buscar o jogo, aparecer para a tabela, para dali também dar espaço para a movimentação do Valtinho. Eu acho que é só corrigir essa questão do posicionamento, a movimentação dos seus atletas. Já o time do Guarani, acho que precisa dos atletas do meio de campo aparecerem também para o jogo e trabalhar essa bola no meio de campo, na criação. O Palinha não é mais um garoto, mas tem habilidade. Quando tem espaço, ele consegue essa criação de jogada. O Flávio tem opções de velocidade mais jovens no banco de reservas, se ele quiser utilizar. O Pará, quando entra, está entrando bem nesse time do Guarani. É um jogador que pode trazer essa velocidade para o lado direito. Ele tem o Alan Vitor, que pode dar essa movimentação também ali no ataque, ele fazer alguma reposição com o George ou até mesmo o Raulison. Então ele tem essas alternativas. Ele pode colocar o Miller no jogo e dar essa liberdade para o George também, para sair da área, buscar o jogo, tentar trabalhar essa bola no meio de campo. Então são situações que eu vejo que podem acontecer. O Lamar só corrigir, orientar os seus atletas para a tomada de decisão, a última, na última parte do campo ali, no último terço do campo. Já o Guarani é fazer essa bola rodar mais no meio de campo, trazer a participação dos atletas do meio, abrir possibilidades, né, para as laterais. O próprio João Vitor chega mais lá no ataque. O Dudu, que eu estou vendo muito preocupado em marcar o Vanderlan, não chega tanto, não apoia. Acho que precisa até acionar mais o Dudu pela direita. A preocupação é porque já recebeu cartão amarelo, né? Numa dessas ele pode tomar um vermelho e acabar prejudicando o Guarani, mas acho que precisa utilizar dessas alternativas. Trabalhar mais a bola no meio de campo, tentar jogadas pelo lado direito. Quando a inversão de bola acontece, a ligação vem sempre aqui para o João Vitor na esquerda, então usa um pouquinho a direita, tenta surpreender, até porque o Icasa já está ali postado para defender essa jogada. Então tenta utilizar outras alternativas, vai para a direita, trazendo esse jogo para o outro lado de campo, para tentar fazer essa chegada, surpreender, buscar espaço por aquele setor do campo, né, e buscar assim a sua finalização. Então é aguardar, ver como vem realmente essa postura das equipes, se tem alguma mudança. Acredito que a princípio não, mas vejo dessa forma o que pode melhorar Icasa e Guarani para esse segundo tempo, para ir em busca do gol. O Quixadá está lá tranquilo. Quem vencer aqui, quem tiver de vencer esse jogo, vai encostar no Quixadá, porque soube fazer o seu papel e quando chegou esse momento de folgar na rodada, está lá com os 9 pontos. O Icasa ele pode se aproximar, o Guarani também precisa reagir. Com a vitória, chegaria a ficar próximo da equipe do Quixadá e trazer uma dinâmica interessante para esse grupo. O Crato venceu, o próximo jogo do Guarani já será o Crato novamente, enfim, são disputas interessantes. Então é fazer o seu papel. O Icasa está jogando hoje como mandante, tem aqui o apoio da sua torcida. É um campeonato difícil, um campeonato que a gente vê que o detalhe pode definir essa partida, trazer uma vitória para uma equipe. Então é em busca disso. Já se passaram os primeiros 45 minutos, é acreditar nessa segunda etapa que dá para chegar a esse objetivo, é lutar até o final, até porque é isso que esperam as torcidas de Icasa e Guarani. O torcedor do Guarani está ferido com a derrota da última rodada, o torcedor do Icasa está um tanto quanto satisfeito com a campanha nesse momento, mas está ferido pelas últimas participações do Verdão nessa Série B. Então ele quer ver isso, empenho dentro de campo, vontade dos seus atletas para que ele acredite que o final do campeonato seja diferente, que possa ver aí o seu time realmente lutando pelo acesso. Então vamos aguardar, as equipes estão retornando e aí você acompanha aqui conosco toda essa movimentação para a segunda etapa de Icasa e Guarani. Tony Souza. Valeu, meu querido Leandro Santos, falando aí o que nós achamos, né, desse primeiro tempo de Icasa 0, Guarani 0 por enquanto. Abraçar meu amigo, tá aqui o Gabriel, rapaz. Gabriel tá por aqui, sempre faz uma visitinha aqui, acompanha tudo. Torcedor do Verdão, mas aqui também acompanha bem o futebol. Aliás, torcedor do Vozão, mas aqui também acompanha o nosso futebol do interior, nosso querido Gabriel. Gente da melhor qualidade aqui acompanhando também essa transmissão aqui pelo replay. Bom, as duas equipes voltaram, tá
Bola rolando no segundo tempo aqui na Arena Romeirão para Icasa e Guarani. Os dois times não vi nenhuma substituição, né? Parece que são as duas equipes as mesmas que terminaram o primeiro tempo. Olha o time de Icasa, já recua ali a bola, o Mamute botou para o meio de campo, já toma a defesa. Agora a resposta é do Leão do Mercado. Lá vem pela esquerda ali o jogador que é o Ítalo Pica-Pau. Parou, deu break, chega ali o Cláudio Júnior, tocou a bola, procurando ali o Edinaldo. Abre na canhotinha, João Vitor, de novo Edinaldo, João Vitor na bola. Ele segura, procura e chega o Cláudio Júnior, bota a bola para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Tem pressa o Leão do Mercado. Chegou por ali já o Belmonte, toca ali com o João Vitor, ele domina. Toca a bola ali, tentava com o Diego Palinha, chegou o Juliano tomando. Segura a bola. Lá vai o Verdão, Pica-Pau. Tabelinha com o Belmonte. João Vitor faz o cruzamento. Chega Flávio Henrique lá no terceiro andar. Não deu sobra para ninguém. Já ligou contra-ataque rápido, procurando o Vanderlan. Segura o Vanderlan, olha para quem tocar. Faz o giro. Lá pela direita está o Cláudio Júnior. Lá vem o Verdão do Cariri. Chuta direto no gol, aí direto para fora. Precipitação nesse comecinho do primeiro tempo ali, era o Patrico Torelli, né? Que acabou ali também chutando. A gente observa, por mais que se esperasse um Icasa mais organizado, um Icasa mais tranquilo, até começou assim no primeiro tempo, mas falta aquela tranquilidade na finalização, no último toque, uma chegada mais efetiva. Chegou aquelas 2, 3 vezes ali com o Juliano, mas, por exemplo, o Torelli se espera muito mais dele. A bola chegar também do Valtinho, porque o Valtinho fica passando fome, Leandro. A bola não chega no atacante, aí fica complicado também, né? Tá ali ele isolado, no meio dos dois zagueiros da equipe do Guarani, a bola não chega. E dá até aquela sensação que o Icasa tem -1, porque não tem tanta mobilidade o Valtinho para vir buscar o jogo. E agora o Cláudio Júnior tinha essa possibilidade, tinha espaço, poderia trabalhar ali com o próprio Patrick ali para tentar uma tabela, a construção da jogada. Teve essa tomada de decisão errada, que é o que a gente vinha comentando. Foi para a finalização, jogou para fora. Agora já tenta mais uma vez o Icasa. Tentava ali o Icasa, mas chegou ali tomando o Diego Palinha. Tocou com o Dudu Baiano. Ele recua ali com o goleiro Alexis. Ele dá um bicão para frente, procurando ali o Raulison. Chegou tocando de cabeça por ali o Eberson, é bola do Leão. Olha, acabou a bola não pegando ali o Diego Palinha. Juliano já toca com o Valtinho. Não teve domínio o Torelli. Pica-Pau também não. Aí fica um pé de ganho danado. Olha ali o Cláudio Júnior. Chegou o Pablo. Aliás, o Pica-Pau botou a bola por baixo, é lateral. Convenhamos, viu? O jogo tá longe de ser um jogo bonito, um jogo atraente. Longe. Mas é aquela partida que vale é bola na rede. O importante é vencer o jogo. Bonito ou feio, mas tem que vencer. Lá vem o Torelli. Toca com o Cláudio Júnior. Ele bota a bola na área. Chega por ali o Oséias. Cícero tentou evitar, não conseguiu. É escanteio pro time do Icasa. A torcida pediu ali um toque de mão. O Valtinho ficou reclamando. A arbitragem disse que foi apenas escanteio para o Verdão do Cariri. Gente, chegando a 3 minutos deste segundo tempo, 0-0 teimoso aqui na Arena Romeirão, pela Série B do Campeonato Cearense, no oferecimento do vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu, vereador em Juazeiro do Norte. Lá vem a cobrança do escanteio, lá vai o Lê, tabelinha ali com o Torelli, de novo o Lê, bota a bola na área, chega tirando ali a defesa. Bola disputada. Olha ali o Samuel tentando, tentou a bicicleta, o Juliano. O Juliano não tem posição para ele, não tem espaço nem local do campo. De fora da grande área, tentou a bicicleta. E quando o cara tem moral com a torcida, Leandro, é desse jeito aí. Tentou a bicicleta de fora da grande área, a bola foi para fora e a torcida aplaudiu. É um torcedor que tem um carinho da torcida, né? Foi peça importante na última campanha da Série B
É um jogador que mostra vontade dentro de campo. O torcedor acredita que pode ser um jogador diferencial dentro da partida, dentro da campanha do Icasa nessa competição. Agora precisa acertar, caprichar nessa partida de hoje para chegar ao gol. Mais uma vez o Icasa começa ocupando territorialmente o seu ataque, mas não consegue a boa finalização. É corrigir, ter um pouquinho mais de paciência e tomar a decisão correta para chegar assim ao seu primeiro gol na partida. Bola na área, tira ali o Dudu Baiano, sobra de novo com o Cariús. Viaja a bola, chegou lá, segurou, não deu sobra para ninguém. Bota para correr ali o Pica-Pau. Aí chegou o Yuri Mamute. Lá vem a equipe do Leão do Mercado. Pablo, Pica-Pau, Pablo de novo, de calcanhar, agitou ali pro Pica-Pau. Chegou de qualquer maneira por ali o Lê. Botou a bola direto para a linha lateral. É bola para o Leão do Mercado. Lá vem o Guarani. Tentava por ali o Edinaldo. Chegou por baixo ali o Torelli. É mais um arremesso manual, favorecendo a equipe rubro-negra. Belmonte faz o pivô. João Vitor. Pablo. Já toma a bola a equipe do Icasa. Cláudio Júnior. Era o Juliano, na verdade, que abria a bola. Olha o Dudu Baiano. Toca a bola. Tentou ali o Belmonte. Era o Palhinha que tentava ali no carrinho. Sobrou. Olha ali o time do Leão do Mercado. A bola desvia na defesa. Tentava o Pica-Pau. E aí o Palhinha foi na bola. O Mamute bota o corpo. O Palhinha pede a falta. Mas o árbitro não deu nada. É apenas bola do Flávio Henrique. E a torcida já está começando a pegar no pé do Palhinha, né? Diego Palhinha, que hoje está como capitão rubro-negro. Vanderlan. Juliano. Que giro, bola boa, boa bola ali pro Torelli. Ele fica olhos nos olhos com o João Vitor. Leva pro meio campo, vai arriscar. Aí espirrou o taco. Espirrou o taco e o Pablo é quem toma a bola e foi direto pro chão. Ficou caído ali também o jogador da equipe do Guarani. Essa é a chamada espirrada de taco. Ele ajeitou com carinho. Agora vamos ser sinceros, Leandro. Fosse no Inaldão, fosse no Mirandão, no Abilhão, a espirrar o taco aqui no Romeirão. Ô, Leandro, não, Leandro, aí não. Aí resume um pouco a partida, essa jogada do Atlético Casiano, né? Traz para o meio, tem a oportunidade da finalização, o gramado ali retilíneo para ele chegar e caprichar no chute. Aí mandou a bola quase que para a lateral aqui, acabou atingindo o jogador do Guarani. Acho que resume um pouco dessa qualidade dos atletas que vem apresentando para esse jogo até aqui. Vontade tem, mas caprichar no que precisa ser feito não está acontecendo. É verdade, tentava por ali o Guarani, já chegava ali o Gels Belmonte, ele tá com a vontade de voltar a fazer gol com a camisa rubro-negra. Estreou no último jogo, Guarani perdeu e está sendo titular pela primeira vez neste retorno. O Belmonte com a camisa do Guarani, no oferecimento da vereadora professora PG. Muito feito e muito mais por fazer pela educação e pelo esporte da terra do Padre Cícero. Lá vem o time do Guarani. Chega por ali o Pablo. João Vitor faz o cruzamento, tentou o Belmonte, tira a defesa. Chega por ali o Lê. Bola acabou saindo ali na linha lateral. É bola do Guarani. Que foi ali, o árbitro mandou cobrar, o Guarani cobrou, ele manda voltar a cobrança. Tá mandando ir lá pro outro lado. Não aprenderam ainda não que com o Paulo Vitor não vai cobrar o lateral fora da posição. Já mandou em 5 vezes os caras voltarem. Toque de cabeça ali o Lê. Disputado ali com o Juliano. Lá vem a velocidade, o time do Icasa vinha. Acabou escorregando ali o jogador do time do Guarani, o Pablo. Mas o árbitro disse que houve um leve toque do Juliano e deu falta para a equipe rubro-negra. Pablo na bola, agora se fecha todo o time de casa. Olha o Oséias, toca com o Pablo.
Cicinho tá pela direita, ele segura, vai no círculo central. Bota a bola para correr lá na canhotinha. Chega ali o Belmonte, trabalha por ali com o jogador que é o João Vitor. Chutou em cima do atleta icasiano. Edinaldo faz o giro. É pressionado pelo Cláudio Júnior. Bola fica com o Oséias. O zagueirão toca para o seu companheiro, é o Cicinho. Dudu Baiano pede, ele prefere tocar ali novamente com o Pablo. Do Pablo pro Edinaldo. Fecha a casinha o time de casa. Olha o João Vitor. Chega o Pica-Pau. Deu toque, o Halisson tentou tocar pro Diego Palinha, a defesa tira. E o contra-ataque agora do Icasa. Olha o Valtinho, segura. Botou a bola lá na canhota. Pediu falta, o árbitro não deu nada. É apenas arremesso manual pro Leão do Mercado. No oferecimento das Cachaças Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @Luanda. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto tem o Diniz perto de você. Lojas em Crato, Juazeiro Barbalha e Missão Velha. Lá vai o Cicinho. Se movimenta, procura ali posicionamento dos seus companheiros, está todo mundo marcado. Ele agora, acho que o que foi que o Cicinho quis fazer ali? Ele deu um chutão, nem cruzou, nem chutou, nem deu toque. Ficou nas mãos do Flávio Henrique. E a torcida do Icasa não quer que o Flávio Henrique demore. Quer que o time vá para o ataque. Juliano no meio campo. Chega por ali, Carius. O Cicinho foi na bola com a cabeça, mas no corpo do jogador do Icasa por baixo. E ficou caído ali o Vanderlan. A torcida de casa está ficando impaciente. Ele quer que o goleiro já pegue e ligue o contra-ataque, Leandro. Um jogo mais acelerado, um jogo mais rápido. O time do Icasa está na marcha lenta, na saída de bola, um pouco aquém do que se imaginava, né? O torcedor icasiano. E aí não consegue chegar ao ataque, a gente não consegue ter perspectiva de uma finalização perigosa pelo que produzem até aqui. Fica aquele jogo de perde e ganha no meio de campo, muito chutão, ligação direta, os laterais aí acontecendo. Agora é apostar numa situação como essa, a cobrança da falta, a bola alçada na área, que pode aí tentar surpreender, até porque se a bola trabalhada não está conseguindo chegar, vão usar dessa alternativa para buscar o primeiro gol até aqui, mas produzem bem abaixo do esperado Guarani e Icasa durante toda essa partida. É uma bola de longa distância aqui, lado esquerdo do ataque da equipe do Icasa. O árbitro observa, 2 jogadores na barreira, o Alexis fica por ali orientando. E uma conversa grande ali, viu? Tá o Juliano, o Yuri Mamute, por ali também o Cláudio Júnior. Será que vai dar jogada? Jogada ensaiada. Olha o Mamute! Jogada ensaiada. O Mamute foi que não acertou bem o chute. Tocou o Juliano, o Cláudio Júnior apenas rolou, o Mamute chutou e a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Leão do Mercado. No oferecimento de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Neste mês de fevereiro, promoção em sacolas. Salviano Embalagens, Rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca. Ali pertinho do CT Praxidão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens. Vereadora Professora PG. Muito feito e muito mais por fazer. Vereadora Professora PG, pela educação e esporte da terra do Padre Cícero. Lá vem o time do Guarani. Dudu Baiano, bota a bola lá pro Jorge Belmonte, olha o Palinha, bota a bola na área, corre o Pica-Pau, chega por ali já, ajudando a defesa, o Torelli, tirou, mas não tirou legal, ficou com o Edinaldo, Guarani de novo com a bola, já trabalha ali com o jogador que é o Oséias, Cicinho pede, segura Oséias, trabalha de novo com o Edinaldo, fica praticamente como se fosse uma linha de 3 zagueiros, a equipe do Guarani agora com o Edinaldo, recuando um pouco mais. Chega por ali o jogador que é o Oséias, faz o lançamento, chega o Mamute, fica um pé de ganho danado. Belmonte domina no peito, trabalha ali com o Pablo, fica um puxa-puxa, rapa, camisa para um lado, camisa para o outro, o árbitro deu falta, favorável ao Leão do Mercado. No oferecimento do vereador Badu, bom para mim, bom para tu, tô com o Badu, vereador aqui em Juazeiro do Norte. É falta do lado esquerdo do ataque, favorecendo a equipe do Leão do Mercado. João Vitor demora uma barbaridade para cobrar falta.
Pede posicionamento, toca pertinho com o Edinaldo. De novo pro João Vitor. Patrick Torelli faz ali a marcação. Edinaldo. Faz o lançamento, a bola agora pro Dudu Baiano. Chega por ali o Vanderlan. Onde é que o Vanderlan tá? Na grande área, ajudando a defesa do time de casa. Fecha a casinha, o time do Verdão. Fica apenas o Valtinho no ataque. E a sombra dele que é o Cicinho. Dudu Baiano. Olha ali o João Vitor. Olha, o Raulison que tá por ali. Tenta a jogada individual. Aí acabou o Dudu Baiano estando em posição irregular. E o árbitro marca o impedimento do ataque rubro-negro. Diniz Supermercado de Canta a Canta em todo canto. Tem o Diniz perto de você. Espaço de Dança Aline Silva. Tá chegando o segundo Se Permitem. Segue no Instagram Espaço de Dança Aline Silva para você ficar por dentro deste grande evento da dança aqui na região do Cariri. Lá vem o Verdão, lá pela direita. Quem tá por ali é o Torelli. Trabalha com o Juliano. De novo o Torelli. Vai trazendo a bola no meio campo. Puxa para canhota. Quem tá por ali é o Cariús. Domina no peito. Já olha, faz o cruzamento. Chega a defesa do time do Guarani. Tira Dudu Baiano. Completa, bota a bola pra frente. Mas não tem ninguém. Só tá por ali o Samuel. Toma a bola pro time de casa. Trabalha por ali com o Patrick Torelli. Faz o giro no meio campo. Agora ele abre na esquerda. Procura por ali o Vandervan. Chega de cabeça do Dudu Baiano. Jorge Belmonte. Volta. Toma. Dá o drible. Fica ali cercado na defesa. Pede a falta. O árbitro não dá. Dudu Baiano toca pro Cicinho. Já bota a bola pra frente. Chega Samuel tomando pro time de casa. Olha quem tá por ali. Torelli lá atrás. Recua com o Mamute. Agora quem fecha a casinha é o time rubro-negro. Yuri Mamute. Chama o Juliano pro jogo. Abre na esquerda. Pede velocidade. Puxa o breque, de novo Juliano, vai para a marcação por ali o Pablo, tentou o toque de cabeça por ali o Vanderlan, chega o Cariús, na esquerda, dois jogadores rubro-negros, aí a bola toca nos pés do Raulison, é lateral para o time de casa e a torcida aplaude o esforço do Vanderlan. Já tentava ali com o Juliano e o Pablo bota a bola para a linha lateral. E a torcida impaciente. Quer que o Icasa bote velocidade. Quer o Icasa para cima. Tentou arremesso manual com o Vanderlan. Chegou por ali o Dudu Baiano. Bota a bola para a linha lateral. O Icasa segue no ataque. Pelo lado esquerdo do seu ataque. Cariús. Procura ali o Torelli. Aliás, era o Cláudio Júnior, né? Chega o Dudu Baiano. Tira de qualquer maneira por ali o Cicinho. Toque de cabeça, quase se atrapalha ali o Mamute com o Samuel. O Belmonte ficou olhando quando tentou. O Samuel recua a bola para o Flávio Henrique. Olha a torcida pegando no pé do Flávio Henrique. Toca para o Eberson. Chega por ali o Torelli. Abre na direita. Botou para correr na quinta ali o Lê Santos. Chega o Edinaldo. Inteligente o Edinaldo. Botou o corpo na frente. Esperou o contato, foi ao chão. E fica caído dois jogadores rubro-negros. O Edinaldo pelo lado de lá e o Dudu Baiano pelo lado de cá. Paralisada a partida momentaneamente. O Dudu Baiano é muito forte na marcação, mas o torcedor também gosta muito do Pará. É um jogador que de repente pode ser interessante pela velocidade que ele dá para o jogo ali, Leandro. Eu falava de aguardar a postura das equipes nesse segundo tempo, justamente para ver se o Dudu apoiava mais, chegava mais na linha de fundo. Ele está cumprindo um bom papel na marcação do Vanderlan, mas não dá essa oportunidade ao time do Guarani a utilizar esse setor de campo. O jogo sempre pelo lado canhoto. O Pará acho que pode fazer também muito bem essa função na marcação, e se essa válvula de escape aqui pelo lado direito poderia ser aí uma opção do Flávio, essa mudança para tentar fazer o Guarani criar mais nesse confronto até aqui, até porque não consegue, né? Se defende bem, mas não consegue chegar ao ataque, muito por não utilizar esse lado de campo. É verdade, o Cicinho tá por ali. O Cicinho, que o Val tá lembrando aqui, é filho do... Ele é filho do Zezinho. Naldinho, irmão aliás, o Naldinho... Ele é filho, na verdade, do Naldinho do Novo Horizonte, que é irmão do Zezinho, ex-zagueiro do Guarani. Lembrando aqui o Valdo, né? Ex-goleiro de casa em Guarani. Grande Valdo.
O Valdo, que tem uma marca importante no time do Barbalha, né? O goleiro que passou mais tempo sem sofrer gols. Foram 7 jogos sem sofrer gols com a camisa do Barbalha. E vai mudar o Verdão do Cariri. Vai mudar o goleiro, é isso? Mudou o goleiro. Sai o Flávio Henrique. Saiu o Flávio Henrique para a entrada do Miller, né? O que terá acontecido, Leandro? Daqui a pouco você fala, porque vai mudar ali mais o time do Icasa. Vou pegar aqui. Vamos tentar ver aqui quem está saindo. Entrou ali camisa 13, no lugar do Lê Santos. Ali é o Wilker, né? Quem está com a 13. Vamos já confirmar ali os outros que entraram do time do Icasa. Estranho, né? Saiu o goleiro Flávio Henrique, a torcida começou a gritar burro, burro. Não sei se pro Lamar ou pro goleiro. Mas foi direto pro vestiário. Gesticula ali. Saiu extremamente irritado o Flávio Henrique, goleiro do time do Icasa. Substituição muito curiosa essa do goleiro do time de Icasa. É lateral pro Verdão do Cariri. O Wilker em campo. O Wilker em campo e também está ali, cadê? Entrou também o Ian Costa, camisa 11. O Ian Costa também entrou no time do Icasa. Daqui a pouco a gente vê quem saiu para a entrada do Ian Costa. Mas chamou a atenção a saída do goleiro Flávio Henrique. Saiu extremamente irritado, deu um chute na placa. Falou alguma coisa ali, o Lamar gesticulou alguma outra coisa com ele. Mas realmente saiu muito irritado o Flávio Henrique. Yuri Mamute. Trabalha à direita, né? O Cariús está lá pela direita agora. Mamute botou a bola na frente, procurando o Valtinho. Olha o Vanderlan, cara a cara, chega, Alex, faz a defesa. Deu o bicão, a sobra é do Verdão. Torelli passou primeiro, no segundo não pegou legal e já tira o time do Guarani. Olha o Diego Palhinha, ele faz na primeira quando tentava dar o passe e foi empurrado. Pediu cartão amarelo, o árbitro não deu. É falta para o time do Guarani. Mas o Vanderlan ficou olhos nos olhos com o Alexis. E o Alex fez aquela defesa de futsal, né? Chegou por baixo, fazendo a defesa, dando bicão na bola. Olha a bola do Palhinha, procurando o Raulison. Botou o Raulison para correr. Aí o Raulison preferiu deixar e o Wilker apenas protegeu. É tiro de meta favorecendo a equipe do Icasa. No oferecimento do vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu, tô com o Badu. Vereador em Juazeiro do Norte. Olha o Wilker. Tenta com o Vanderlan. Não deu pro Dudu Baiano. Ele engata a quinta. Lá vai Vanderlan pela esquerda. É o time do Icasa que vem chegando do ataque. Procurou o Wilker. Ele bota na área. Chega de cabeça por ali. O Oséias já tenta ficar com a bola. É o Verdão do Cariri quem vem chegando. Olha o chute. Pra fora. Chegou por ali o Verdão. Foi o Lê Santos, né? Na verdade o Lê não saiu. Tá por ali ainda. E chutou forte, a bola foi venenosa, mas subiu além do que ele gostaria. Serviu pelo menos para motivar a torcida aqui na arquibancada da Arena Romeirão. Grandes momentos merecem replay. Olha o Oséias, trabalha ali com o Alexis. O goleirão bota a bola para frente, procurando ali o Belmonte. Ali a saída do Mamute. Mergulhou o zagueirão do time de Casa. O Belmonte não tem
não tem sossego. Lá vai Oséias. Trabalhando a bola, a equipe do Leão do Mercado. Olha Edinaldo. Recua para o goleiro Alex. Cecil tá pedindo a bola. Lá vai na marcação o time ali, o Valtinho. Toca para o Dudu Baiano. Ele e o Wilker. A bola vai sobrar com o Raulisson. Olhos dos olhos, lá vai o Raulisson para cima. Faz o cruzamento. Olha o time do Guarani, o toque de cabeça. Chegou o Belmonte. A bola foi para a linha de fundo, queria o escanteio. Mas o auxiliar já está dando ali impedimento do ataque. Do ataque rubro-negro. Vai sair o Diego Palhinha. Diego Palhinha vai sair para a entrada do Pará na equipe do Leão do Mercado. Você tiraria o Palhinha nesse momento do jogo, Leandro? Acredito que sim. O Palhinha ainda não está 100%, né, fisicamente, em ritmo de jogo. A gente já passa aí basicamente da metade da segunda etapa. O Flávio veio que o Icasa veio com alterações e vem com sangue novo para tentar dar mobilidade ao meio de campo. Agora confesso que também não entendi essas mudanças do Lamar. O Flávio quase que não era ali acionado. E aí você trocar o goleiro, sendo que você pode jogar, fazer essa mudança com o jogador de linha. E aí ele trocou o goleiro que saiu bem revoltado, acho que não queria sair, não estava sentindo nenhum tipo de problema. Acho que queimou uma substituição o Lamar com essa troca do Flávio pelo Miller. Essa mudança aí confusa do técnico icasiano, viu, Tom? Vamos aguardar para ver se vai funcionar. Uma coisa é certa, o time do Guarani agora está com um jogador de velocidade na lateral. O Dudu Baiano foi para o meio campo, ele é volante também, reforça a marcação no meio e tem um Pará que é um jogador de mais velocidade, a equipe do Guarani. Olha por ali o Pablo, já segura no meio campo, toca na direita, quem está por ali é o Pará. Dudu Baiano, vai botar a bola na área, vai chutando direto no gol, Miller! O Dudu Baiano arriscou direto no gol, o Miller voltou, deu um tapa na bola, botou para a linha de fundo. Quase era o gol rubro-negro. E animou a torcida do Guarani ali atrás do gol do Miller. É escanteio para o Leão do Mercado. E a torcida pega no pé, a torcida de casa vai, a torcida do Guarani se anima. Movimentação, as arquibancadas da Arena Romeirão. Vai para a cobrança por ali o Pablo. Movimentação dentro da grande área. Vê o bom momento agora o time rubro-negro juazeirense. Lá vai o Pablo na bola. Viaja. Quem chega? O toque de cabeça. Tira a defesa. Chega por ali o Vanderlan. Foi para o chão e o árbitro marca falta ali do João Vitor. Em cima do Vanderlan. Olha o Wilker. Demora o Wilker. Pedir a bola o Ian Costa. Ele não tocou. Preferiu retroceder ali na defesa e o Yuri Mamute já trabalha lá com o Lê Santos na direita. O time de casa tenta pressionar. Tem dificuldades. A bola sobra com o Ian Costa. Ele e o Pará, dois jovens. Olhos dos olhos. Ian Costa é atrevido, vai pra cima. E aí quando ele tentou o drible, o Pará acabou não tirando da forma que gostaria, foi pra linha de fundo. Ian Costa chama a torcida, hein? 22 anos, feitos na semana passada. Bom jogador. Saiu da base do Atlético Cearense, passou pela base do Ceará do Fortaleza, jogou Calcaia, foi no Calcaia que o Lamar conheceu o Ian Costa, trouxe ele para o Verdão do Cariri. E a torcida da arquibancada do Verdão se anima, pede o gol do time de casa. Patrick Torelli aqui vai para a cobrança do escanteio, vê o bom momento do Verdão do Cariri. Segura a onda aí, Alex, já vem chumbo grosso, a bola viaja, cadê o toque de cabeça? O Mamute chegou, cabeceou para o chão e a bola tocou e cobriu a meta do goleiro Alexis. Se ele testa de frente, Leandro, a bola ia na rede. Perdeu grande chance agora o Verdão com o zagueiro Yuri Mamute, Leandro Santos. Exato, se ele dá aquela cabeçada forte, rente à meta, poderia até surgir o primeiro gol do Icasa na partida. Ele preferiu cabecear para o chão para surpreender, fazer uma movimentação diferente do Alex. Ela ganhou a altura, foi para a linha de fundo
mas teve um bom momento, né? O Icasa, depois de um bom período, chega mais uma vez ao ataque da equipe do Guarani, porém cometendo os mesmos erros, né? A efetividade na conclusão do lance não acontece e aí a gente segue com 0-0 no placar no Romeirão. O 0-0 teimoso, o 0-0 chato. Lá vem o Verdão do... Aliás, o Leão do Mercado. Chega na marcação ali o Verdão do Cariri. Tentava por ali o Ítalo Pica-Pau. E o Lê Santos botou a bola para a linha lateral, lá do lado esquerdo do ataque. Um abraço para Nana Best, também Emerson Braz. O Edson Alves também por aqui. Marcondes Barbosa também com a gente. E agora quem toma a bola é o time de casa. Lá vai Juliano pelo meio campo. Abre na esquerda. Chega por ali o Wilker. Ian Costa pede, segura. Tenta o drible, puxa pro meio campo. Dá o drible em cima do Pará. É habilidoso. Ian Costa anima a torcida que levanta na arquibancada do Romeirão. Ian Costa já procura o Valtinho. Opa! O Valtinho dominou, deu o giro, já para ajeitar para frente. E foi derrubado pelo Oséias. E o Ian Costa chama a torcida para o jogo. Chama a arquibancada para o jogo. O momento é bom do time de casa. E tem uma falta de longa distância. Ali é pro Yuri Mamute. Chegando a 30 minutos deste segundo tempo. Mais ou menos dali o Mamute fez o gol contra o Quixadá. Não foi a cobrança de falta? Foi o Quixadá? Foi o Quixadá. Não, com o Pacatuba Quixeramobim. Ele mandou, rapaz, uma bola venenosa. Tá por ali o Mamute. Também o Juliano. Fica uma conferência de jogadores rubro-negros na barreira do Leão do Mercado. 1, 2, 3, 4 jogadores. O Alex se preocupa, tenta orientar. O homem base ali é o Dudu Baiano. A torcida está animada. Vê o bom momento do time de casa. Autoriza o árbitro. Vamos ver quem vai para comer. Eu acho que é o Mamute. Lá vai o Yuri. Mamute! Aí a bola foi torta, rasteira, sem tanta força, direto para a linha de fundo, no oferecimento de Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Neste mês de fevereiro, promoção em sacolas. Salviano Embalagens, fica a Rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, ali pertinho do CT Praxedão. Em Juazeiro do Norte, Salviano Embalagens. Vereadora professora PG, muito feito e muito mais por fazer. Vereadora PG. Olha o time de casa, Ian Costa já abre a bola ali no meio de campo com o jogador que é o Patrick Torelli. Ele segura, faz o cruzamento, chega ali a defesa. É o João Vitor quem toca de cabeça para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Icasa. Tem pressa, Vanderlan, olhos nos olhos, tenta o drible, toca um pouquinho mais atrás, quem tá por ali é o Lê Santos. O Verdão vive bom momento, trabalha com o Eberson, de novo o Vanderlan, vai pra cima do João Vitor. Vanderlan fica tentando segurar, tenta o drible por baixo. João Vitor por baixo, bota a bola na linha de fundo, é escanteio pro time de casa. 31 entrando para 32 minutos do segundo tempo. O Verdão é só pressão, é só pressão, é só pressão nesse momento. Lá vai pra cobrança Lê Santos. Fica apenas o Pablo do time do Guarani no ataque, no círculo central. Paulo Vitor chega, conversa, pede para parar com a garra-garra. Nunca vi nenhum árbitro dar pênalti com a garra-garra na área. Olha a cobrança aí, a bola passando. Fez a curva na linha de fundo e foi direto pro tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Flávio Silva colocou alguns jogadores mais velozes, no caso o Pará, né, que é o jogador mais veloz nesse time do Leão do Mercado, mas aí o Guarani parece que acabou perdendo um pouco aquela posse do meio campo, Leandro. E aí com isso ele vai mexer mais uma vez, tá tirando ali o Pica-Pau, vai ter outra mudança no time do Guarani, o Raulson me parece que vai deixar o gramado também, para tentar dar uma mobilidade melhor ali no meio de campo, no ataque. Mas num resumo, Tony, para mim esse é um dos piores Icasa e Guarani que eu já assisti nos últimos anos, né? Produtividade muito abaixo do que se imaginava, do que se aguardava. No começo a gente falava dos números, o Icasa tem uma campanha melhor, mas a vontade do Guarani de se recuperar na competição poderia fazer um time mais agressivo. Porém, quando a bola rolou não foi o que aconteceu, está bem equilibrado e aí a gente segue com esse 0-0 teimoso
e produtividade 0-0 aqui para Icasa e Guarani no Romero essa noite, Tony. É verdade, o Alan Vitor, né? Eu acho que é quem vai entrar ali também. Vamos ver quem vai sair. Saiu o Raul, entrou o Samuel, que é um jogador de característica semelhante, né? E sai também outro jogador. Entrou também o Alan Vitor. Acaba botando 2 atacantes. Um de beirado, o Alan Vitor acaba sendo jogador também ali, uma espécie de centroavante. Jogador que joga bem no ataque no time do Guarani. O Flávio tá gostando do jogo, viu? Botou 2 atacantes. Não quer deixar, não quer abdicar do direito de atacar o técnico rubro-negro. Olha o Pará, olhos dos olhos, ele e o Juliano. Aí acabou saindo com bola e tudo. O lateral da equipe rubro-negra. É lateral pro Icasa no oferecimento de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, Edilan Máquinas. Se você é costureira, quer fazer manutenção da sua máquina de costura, procure Edilan Máquinas. Olha o Wilker, tocou o Torelli. Acabou tirando a bola para a lateral, é arremesso manual agora do Guarani. Pará. Demora uma barbaridade o time do Guarani para a cobrança do arremesso manual. Chegou por ali, a torcida fazendo uma festa danada, liga aqueles sinalizadores, a fúria icasiana. Enquanto o Guarani ataca aqui com arremesso manual. Pará na bola. Lá vai Samuel. De novo Pará, Samuel. Bota do meio campo ali, quem tá é o Dudu Baiano, ele e o Pablo. Chega ali o Edinaldo. Osés bota a bola pro Alan Vitor. Chama por ali o Pablo. Abre na direita. Olha o Pará. Vai botar a bola na área. Quem chega de cabeça é a defesa do time de casa, o Eberson. Pablo. Pará. Dudu Baiano. Pablo de novo. Fica trocando figurinhas a equipe do Guarani. Dudu Baiano abre ali pro Pará. Samuel já pede. Ele chutou ali, a bola desviou. Tira a defesa. Meio esquisita. Chega Samuel. Não quer conversa, o Samuel bota a bola para lateral. E o momento agora é rubro-negro. O momento agora é rubro-negro. Um abraço para Hernani Tavares. Tô torcendo pro Leão, diz o Hernani Tavares. Olha ali o Belmonte. Toca da direita com o Pará. Samuel tenta sair ali do posição de impedimento. Aí o Belmonte tentou tocar rápido pro Samuel. Botou a bola direto para a linha lateral. 36 minutos do segundo tempo, 0-0. Esse placar é justo pelo que as equipes estão apresentando, Leandro? Demais, demais. Merecido demais o 0-0. A gente não tem lembrança de jogada perigosa aqui de Icasa e Guarani que nos faça acreditar que poderia sair o gol. A não ser aquele lance do Juliano ainda no primeiro tempo, as 3 tentativas de finalização que ele teve, acabou não conseguindo. E aí, tirando essa jogada, a gente não vê um lance perigoso, uma grande defesa do Miller agora, né? Do Flávio, que deixou a partida, do Alex, enfim. É 0-0 mais que justo pelo que fazem até aqui essa noite na Arena Romeirão, o time do Icasa e Guarani. É verdade. E a gente está chegando a 37 minutos deste segundo tempo. Tá com empate teimoso aqui, 0-0 na Arena Romeirão, entre Icasa e Guarani, o clássico juazeirense. Juliano vai para a cobrança, de muito longe, ali próximo à linha divisória. Saiu agora o Torelli. E entrou ali o camisa 7. Vamos ver quem é o camisa 7 aqui do time do Icasa. Felipe Araújo, né? Felipe Araújo que vinha no DM. Felipe Araújo em campo. Olha a bola na área. O desvio tentava por ali o Samuel. A bola foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Felipe Araújo, que fez uma baita pré-temporada com o Guarani, com o Icasa. Fez 3 gols na pré-temporada nos amistosos. E antes da estreia se machucou. Tá voltando aí, né? No último jogo contra o Pacatuba já jogou. Hoje ficou com uma opção no banco de reservas. Não deve estar 100%, né?
E entrou também o Gabriel Lima com a camisa 19, né? No time do... É 19? 18, Gabriel Lima. Gabriel Lima acabou entrando ali no lugar do Valtinho. Tenta movimentar o time o técnico Lamar. Ian Costa. Errou o passe. Dudu Baiano toca pro Pablo. Pablo segura. Abre na direita. Tá ali com o Pará. O Pará já bota a bola na área. Chega o Mamute. Deu bicão. Fica na disputa. Ian Costa e Pablo. Melhor pro Dudu. Dudu para o Samuel. Samuel puxa a bola no meio. Já trabalha com o Pará. Faz o cruzamento, a bola no segundo pau, não chega ninguém. Lê Santos bota a bola para linha de fundo. É escanteio para o time do Guarani. É escanteio para o Leão do Mercado. Agora, o Guarani não tem aquele jogador de uma estatura que justifique tanto cruzamento na área. Apenas o Belmonte. E eu acho que o Belmonte vai sair. Ele já pediu para esperar um pouco mais. Para esperar ali a cobrança do escanteio. Vamos ver quem vai para a cobrança. O time do Guarani vê o bom momento. Chegando a 40 minutos deste segundo tempo. É uma cobrança de escanteio para o Leão do Mercado. Se preocupa por ali o Miller. Lá vai a cobrança, a bola viaja. Toque de cabeça, Yuri Mamute. Vanderlan. Chegou ali o Edinaldo fazendo falta. E agora sim vai mudar. Vai sair o Jorge Belmonte para a entrada do 17. É o Miller. Miller Fernandes, né? Passou pelo time do Ceará, jogador experiente da equipe do Guarani. Portanto, saindo o Belmonte, Jorge Belmonte, entrando o Miller, que era o titular desse time. E ele sai sem aquela pressa toda, né? O Jorge Belmonte. Sai ali mancando. O cara não sabe se é aquele miguezinho, né? Que tá agora num pique danado. Agora não. Aí quando vai sair, começa a mancar. 41 minutos do segundo tempo. No oferecimento de vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu. Tô com o Badu. Vereador Badu. Lá vem o time de casa, Vinha, porque o Samuel já chega pegando a bola. Dudu toca pro Pará. E o Pará saiu com bola e tudo. O Pará não entrou bem neste momento, né? Lateral, Wilker. Tentou ligar ali com o Gabriel. Chega o Cicinho. De novo o Wilker. Tem pressa o time de casa. Juliano. Quando em casa pega a bola, a torcida pede velocidade. Gabriel tentou. Chegou por ali o Pará. De peito, Juliano. Chega o Pará, dá o bicão na bola. Mas tá só o Miller do time de casa. Só o goleirão. Já trabalha com o Samuel. Recua de novo pro Miller. Lá vai o Miller. O Miller do Guarani pra cima do Miller do Icasa. Quase escorrega o goleirão alviverde. Lê Santos. Tentou com o Vanderlan. E aí o árbitro agora marcou falta. Tentou cobrar rápido ali o Felipe Araújo. Mas tá caído o Vanderlan. Chegando aqui a 42 minutos e o torcedor pouco a pouco, alguns ali se movimentam como se quisesse sair. Mas é aquele jogo que tudo pode acontecer, Leandro. Eu não vejo que está definido ainda o resultado, não. O detalhe pode ser o fator determinante desse jogo, né? A gente tem tempo ainda, não vemos melhoras, né, com as substituições, com a agressividade dos ataques, tanto de casa e Guarani, mas o detalhe pode ser determinante. O Miller pressionou ali o arqueiro do Icasa, quase dava certo. Agora vem o Verdão com a possibilidade de bola na área com a cobrança de falta. A cobrança de falta é pro time de casa. Lá vai Juliano. A bola viaja, chega na área. Olha o toque de cabeça. Mas o árbitro tá dando já o lance de impedimento do ataque alviverde. Vamos ser sinceros, gente. Que jogo é esse? Para quem já viu tantos clássicos de casa e Guarani, tantos jogos de pura emoção, e a gente está vendo realmente um jogo que faltou realmente aquele brilho, aquela emoção que tanto se espera, né? E fica sentindo agora o Alexis
Goleiro rubro-negro fica ali sentindo a cãibra. Chegou o Gabriel ali dando uma força. Já tá tudo ok com o goleiro da equipe do Guarani. Chegando a 44 minutos deste segundo tempo. 0-0 teimoso aqui na Arena Romeirão. Já tem gente indo embora. Alexis tenta ligar o ataque do time do Guarani. Everson toca de cabeça e sobra com o Felipe Araújo. Ele tenta botar velocidade. Toca com o Vanderlan. De calcanhar já chama ali pro jogo. Felipe vira. Não pegou legal. Pará tira. Samuel completa de cabeça. Aí Oséias completa também. De cabeça chega o Everson. É um cabeça para um lado, cabeça para o outro. O Paulo Vitor vai dar mais 6 minutos de acréscimo nessa etapa final. Nem precisa, né? Olha o Felipe Araújo. Boa jogada. Bota a bola na direita. Vanderlan estava adiantado. E a torcida vai à loucura. Porque estava adiantado o atacante alviverde. Realmente a situação das duas equipes, o Icasa precisando da vitória para se aproximar do líder, que é o Quixadá. Guarani tentando vencer na competição mais uma vez. Vem de derrota para o Pacatuba Quixeramobim. Lá vai Alexis. Bota a bola para a área. Tentava por ali o Alan Vitor. Chegou o Mamute. Lá vem o Verdão na marcação. Chega, toma a bola. Olha o Gabriel. Já abre ali para o Felipe Araújo. Olhos nos olhos, ele é o Dinaldo. Trabalha no meio com o Juliano. Juliano dá de primeira ali para o Gabriel. Dá um toquinho para o Felipe. Felipe domina, faz o giro. Tenta. Aí o Gabriel não entendeu nada do que queria. Aí ficou fácil para o jogador Cicinho. Dudu Baiano. Toque de cabeça, disputada. Samuel, toma a bola. Por baixo veio por ali o Felipe. Já toma o time de casa. Aí Juliano erra o passe. Melhor pro Leão. Alan Vitor toca atrás. Se atrapalhou Dudu Baiano. Chega o Pará, faz a falta, dá vantagem. Ian, vai pra cima Ian. Chega, dá o drible, entra na área. Saiu com bola e tudo. O Cicil veio do carrinho. Ele dá cartão amarelo ali pra quem? Pro Pará? Parece que sim, pro Pará. No lance anterior, né? Porque ele deu a falta, foi a falta e ele deu a vantagem. E realmente situação difícil agora ali. Sentido Guarani. E o Ian Costa, se tivesse pelo menos mais 1 metro de espaço, ele ia levar um perigo. Mas aí acabou terminando ali, acabando a área de jogo e facilitou a vida do goleiro Alexis. Vereadora professora PG, muito feito e muito mais por fazer. Pela educação e esporte de Juazeiro do Norte. Olha o Alexis. Tocou de cabeça por ali o Alan Vitor. Mas a bola muito forte, foi direto para a linha lateral. Lê Santos. Toque de cabeça ali o Edinaldo. Bola para lateral, mais um arremesso manual para o Verdão do Cariri. Lê Santos vai para a bola. Chama 47 minutos do segundo tempo. O árbitro deu 6 de acréscimo. Já tem gente indo embora, mas tem gente em pé querendo, esperando o que é que vai acontecer. Olha o Miller, do Miller para o Miller. O goleirão botou a bola para frente. Tentou por ali o Gabriel. Já toma o Alan Vitor. Segura, dá o drible, puxa. Toca a bola na esquerda. Já está com a bola do meio campo o Cicinho. Chamou o Pablo. Toca com o Dudu Baiano. Lá na esquerda. Vai trabalhando a equipe do Guarani. Pablo. Aí a bola muito forte. Acabou saindo por ali o João Vitor. E ficou um desentendimento ali. O árbitro chega, conversa com o João Vitor. É lateral para o time de casa. Toque de cabeça. Fica na disputa por ali com o Pablo e o Felipe Araújo. Melhor para o Pablo.
Olha o Verdão do Cariri, Juliano no ciclo central, trabalha a bola com o Iker, tem liberdade pela esquerda, lá vem o Verdão, Ian Costa, puxa a bola pro meu campo, ele é habilidoso, é atrevido, aí deu de calcanhar o Pará, toma a bola. Agora o contra-ataque é rubro-negro, tentou ligar com o Miller, mas o árbitro deu falta do Wilker em cima do Pará. É aquele jogo, Leandro, que você espera algo, mas não tem esperança que vai acontecer. Hein, Leandro? Mas começa o carnaval e não sai um gol aqui, viu? A gente fica nessa expectativa, aguardando que surja ainda uma jogada diferente, uma jogada individual, que surpreenda a defesa. Mas é muito chutão, muito erro de passe, muita tomada de decisão errada. E aí justifica o 0-0, que para mim é justo pelo que desempenharam em casa e Guarani essa noite. Felipe Araújo, tem 2 jogadores à marcação, segura a bola. Aí o Edinaldo toca, pediu ali lateral para o time do Guarani, o árbitro dá para o time de casa. O Verdão ainda tenta, é valente, lá vem o Felipe Araújo. Segura, tenta o drible, deu certo. Tabelinha, olha o Vanderlan, puxa no meio de 2, por baixo, na bola. Tira por ali o Cicinho, ela sobra com Samuel. É o Verdão de novo no ataque, o Wilker. Chega a marcação do Samuel, passou pelo Samuel. E aí na linha lateral, o auxiliar deu saída. A torcida fica revoltada, diz que a bola não teria saído toda. O fato é que atrapalhou um bom contra-ataque da equipe alviverde. 50 minutos do segundo tempo. Vai terminar a partida aqui na Arena Romeirão. Pede a bola o árbitro Paulo Vitor. Fim de papo na Arena Romeirão. Apita o centro de campo árbitro. 0 para o time do Icasa, 0 para o time do Guarani. Leandro, na rapidinha, o que falar do jogo? Jogo feio tecnicamente, né? A gente imaginava uma postura diferente. No princípio a gente até tinha a impressão de que o Icasa viria para cima com a troca de passes, com o toque de bola rápido, envolvente, que no início da partida deixou essa impressão. Porém, na sequência acabou não acontecendo. Dessa maneira, a gente aguardou também uma movimentação daqueles jogadores que têm uma maior qualidade para jogar individual. O Juliano tentou, mas também não foi o suficiente. O time do Guarani se defendeu como pôde, se defendeu bem, não conseguiu criar e na segunda etapa o roteiro foi o mesmo. O Icasa tentou, muita bola alçada na área, mas sem criatividade para chegar com essa bola trabalhada, as finalizações de longe e imprecisas, e o Guarani da mesma forma, não conseguia se lançar ao ataque, também em determinado momento pareceu estar satisfeito com o empate, equilibrou as ações e assim o jogo seguiu com esse 0-0, que para mim foi muito justo pelo que apresentaram Icasa e Guarani, Tony. Valeu, obrigado aqui o Leandro Santos, a gente está observando ali exatamente o que está acontecendo, movimentação, fica ali cumprimentando os jogadores. 0-0, 0 para o Icasa, 0 para o Guarani, Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Toda a repercussão você tem no www.replay.tv.br. Se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza. Agradecendo nossos parceiros, também nessa transmissão a vereadora professora PG, muito feito e muito mais por fazer, pela educação e esporte de Juazeiro do Norte, também o vereador Badu. Bom pra mim, bom pra tu, tô com Badu, vereador na terra do Padre Cícero. E a gente volta numa próxima jornada, nesse trabalho hoje, contando com Marcos Aurélio Gomes, aqui com a gente, também nas imagens do Guto Vital, nos comentários do Leandro Santos e eu, Tony Souza, com você, na narração e reportagens também deste jogo, deste clássico que tá longe de ter sido aquele clássico que a gente gostaria, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, é esse clássico aí entre Icasa e Guarani, num 0-0 teimoso na Arena Romeirão. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A qualquer momento a gente volta pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo site. Fique com a gente, é sempre um enorme prazer. Uma ótima noite restante de quinta-feira e até a qualquer momento aqui no canal Replay com Tony Souza, porque grandes momentos merecem replay.